Quem poderia ter imaginado que Apolo, o arrogante e dominante deus do sol, se apaixonaria por uma jovem? Daphne tinha fugido para o domínio da deusa porque estava cansada das infinitas propostas e declarações de amor dos homens mortais. Ela jurou nunca ter contato com homens para o resto de sua vida, nem sequer poupar um olhar para eles. No entanto, seus companheiros continuaram avisando-a que o brilho de Apolo fez todos instintivamente adorá-lo, sem exceção. Você também ficará fascinado com ele. Mas Daphne descartou isso como exagero e até zombou dele, pois os homens eram todos iguais. O que era tão especial nele? Ela havia se acostumado a muito ouvir as pessoas louvarem o deus do sol, supondo que eles simplesmente haviam sido cegados por sua aura divina. À luz da manhã do templo, ele usava uma túnica branca decorada com ouro, o emblema do deus sol. Seu cabelo de ouro caía como a luz do sol, e os contornos de seus músculos se mostravam fracosamente sob o tecido. Seu brilho natural parecia capaz de dissipar toda a escuridão, e a elegante divindade em cada movimento quebrou todos os seus preconceitos em um instante. A previsão de seu companheiro se tornou realidade e no momento em que o viu, percebeu que ele não era um homem comum, mas o deus mais deslumbrante do Olimpo. Mesmo sua mera existência carregava uma força que fez com que mortais e ninfas se submetessem instintivamente. Este não foi um apaixonamento forçado causado pela seta de Cupido. O próprio charme divino de Apolo a condenou a se apaixonar por ele no instante em que o viu. Enquanto isso, seus companheiros repetidamente falharam enquanto caçavam na floresta, ficando furiosos enquanto murmuravam. Ela é a melhor caçadora de Artemis, mas a jovem praticamente desapareceu, ausente da caça por semanas. Eles não sabiam que Daphne, que antes estava ansiosa, estava agora escondida em seu quarto, fazendo desculpas após desculpas para evitar tudo. Finalmente, ela estava quase sem desculpas, enrolada em um canto com os joelhos abraçados ao peito. No entanto, ela estava constantemente dividida entre esperança e desespero, atormentada por este despertar repentino do amor. Após apenas um olhar para o deus do sol, Daphne tinha se apaixonado por Apolo à primeira vista. Mas o homem era arrogante por natureza. Irritado com seu orgulho, o deus do amor o punia com uma flecha. No momento em que as duas flechas foram soltas, o destino mudou para sempre. A seta de ouro mergulhou o deus do sol em uma obsessão febril, fazendo-o perseguir implacavelmente Daphne. A flecha de chumbo atingiu Daphne, apagando seu amor e deixando-a desesperada apenas para escapar de seu controle possessivo. Na antiga era dos deuses, os deuses governavam todas as leis do mundo. A humanidade ajoelhou-se e orou aos deuses para obter proteção. Eles reverenciaram os deuses toda a vida e nunca ousaram desafiá-los. No entanto, Apolo, o deus do sol universalmente adorado, era frio e obsessivo, acostumado a ter todas as coisas submetidas a ele. E, no entanto, este deus exaltado havia se apaixonado por uma jovem mulher em uma silêncio, floresta profunda, iluminada pela lua. O homem aproximou-se, chamando suavemente o nome esculpido em seus próprios ossos. Daphne. O vento rugia pela floresta enquanto os seguidores de Artemis executavam o comando da deusa. Tem que apanhar um veado inteligente, mas as criaturas pareciam ter visto todas as armadilhas com antecedência. Evitou todas as emboscadas e mesmo Macari, o corredor mais rápido, não conseguiu pegar. Ele estava prestes a correr para uma caverna preta. Uma vez que entrou, eles nunca o pegarão. Todos estavam exaustos e a missão estava prestes a falhar. Então uma seta de ouro atravessou o ar e atingiu o alvo com perfeita precisão. Uma garota de cabelo preto e olhos verdes sorriu com desculpas. Desculpe o atraso. Seus companheiros se aglomeraram em torno dela em espanto. Isso estava tão longe. Seu tiro com arco é incrível. Mas somente aqueles que a conheciam bem compreendiam que esta menina, aparentemente sem esforço, estava esperando para ter certeza absoluta do tiro. Só quando os seus companheiros lhe disseram que Apolo viria naquele dia, Daphne lembrou-se de por que tinha vindo até aqui em primeiro lugar. Ela desprezava os homens de sua terra natal que a perseguiram, acreditando que eles se importavam apenas com desejos sujos. Por isso desafiou seu pai e veio ao domínio de Artemis, jurando permanecer para sempre casto. Esta floresta, proibida aos homens, tornou-se seu paraíso lunar porque ele ou ela poderia caçar livremente e viver ao lado de seus companheiros. Mas como deus do sol, Apolo era o único homem autorizado a entrar nesta terra proibida. Quando Daphne chegou pela primeira vez,
ela ouviu seu nome pela primeira vez. Dizia-se que ele estava visitando sua irmã, Artemis, os empregados da floresta, e que até mesmo as meninas que normalmente detestavam os homens não podiam deixar de ser atraídas para o seu brilho, incapazes de olhar para longe. Mas todos sabiam que para os empregados de Artemis, que haviam jurado a castidade eterna, se apaixonar por um homem era o pecado mais vergonhoso. Depois de perder sua castidade e ser descoberta pela deusa, ela foi transformada em um urso humano. Sempre que Daphne ouvia o nome do deus do sol, lembrava-se dessa trágica história e sentia ainda mais profundamente o frio sem teto de Artemis. Se a deusa descobrir, podemos acabar como Cálice. Ele não é um homem comum. Seu brilho faz todos instintivamente adorá-lo, sem exceção. Você vai entender assim que o ver. Daphne apenas zombou disso. Fugiu para esta floresta precisamente porque estava farta da perseguição interminável dos homens. A própria menção de homens a aborrecia. Como poderia ela ser encantada por algum deus supostamente perfeito? Mas as rodas do destino nunca deixam as pessoas com escolha. Quando a luz dourada do sol atravessou a floresta, o deus lendário finalmente apareceu diante dela. Sua aura divina deixou toda a floresta pálida em comparação, e esse olhar a condenou à morte. Daphne, que havia jurado há alguns instantes evitar homens, sentiu amor em seu coração no instante em que viu Apolo. Embora seus lábios dissessem não, seu corpo sinceramente queria se aproximar. Poucos momentos antes, Daphne estava sozinha em seu quarto vazio e tranquilo, e apenas um raio de luz caiu sobre ela e sobre um grupo de girassol brilhante, segurando seu amado ar. Uma vez foi o orgulho de sua vida de caçador, o símbolo de sua alma e independência, mas agora o arco se tornou a prova de que ela estava abandonando a si mesma. Desde o momento em que conheceu Fibas, o deus do sol, sua vida tinha se desviado completamente de seu caminho original, e nenhuma de suas paixões ou convicções conseguiu superar sua obsessão por vê-lo mais uma vez. Ela desistiu de suas solitárias caças noturnas e da alegria de correr livremente pelas montanhas e florestas. Dia após dia, se transformou em um girassol que perseguia o sol. Fibans era o radiante deus do sol. Sua luz brilhava sobre todas as coisas, mas nunca tinha permanecido sobre ela. No mundo de Daphne, simplesmente vê-lo de longe e sentir o calor que ele trouxe encheu-a de alegria. Mas sempre que caía a noite, ela era consumida pela infinita solidão e perda, sabendo claramente que os olhos de Apolo eram apenas para sua irmã, e, do começo ao fim, ele nunca tinha sequer conhecido seu nome. Em inúmeras noites, ela chorava em silêncio em cantos escondidos, enterrando toda a sua amargura e saudades em seu coração. Ela nem sequer se atreveu a esperar muito. Seu único desejo era que esse alto Deus realmente olhasse para ela uma vez e lhe oferecesse um sorriso gentil, mesmo que apenas de passagem. Enquanto isso, Fibas terminou sua jornada de dia, parecendo um pouco cansado no templo. Instruiu seus empregados: "Eu sei, só preciso lavar as mãos. Deixem apenas 2 pessoas para trás. Todos os outros. Retirem-se. Eu quero um pouco de tranquilidade. Todos se retiraram. Só Daphne, que era responsável por trazer água perfumada, levou uma banheira para o templo passo a passo. Seus dedos tremendo traíram seu nervosismo e ela respirava o mais suavemente possível, com medo de perturbar o deus exaltado. Quando Daphne entrou, ela soube dos assistentes que Artemis tinha ido para a floresta com as filhas de Leto e voltaria muito tarde. O deus do sol parecia um pouco impaciente ao ouvir isso, mas ainda assim permitiu que Daphne permanecesse. Era a primeira vez que Daphne tinha sido olhada tão claramente por aquele que ela adorava. Ela não conseguia entender por que um deus que nem sequer conhecia seu nome tinha olhado para ela de repente. Criança, a voz de Fibas puxou-a de volta para si mesma. Sim. Ela respondeu apressadamente que era filha de Punios. Então suas palavras seguintes fizeram seu corpo rígido. Sob o incentivo dos outros assistentes, a menina reuniu coragem e falou com uma voz tão suave que era quase inaudível. Senhor Deus do Sol, meu nome é Daphne. No instante seguinte, Fibas falou. Daphne. Apenas essas 2 sílabas explodiram ao lado de seus ouvidos como trovões. O batimento do coração dela instantaneamente ficou fora de controle e tudo que ela podia ouvir era o batimento. Mesmo a razão pela qual o Deus de repente olhou deixou-a perturbada. Ela ajoelhou-se para limpar as mãos dele, com as pontas dos dedos tremendo. A menina tentou desesperadamente esconder seus nervos, esperando que ele não percebesse seu tremor. Mas o que ela temia aconteceu. Os dedos do Deus Sol fecharam ligeiramente em torno de sua mão. A fraca pressão a fez congelar.
Observando seu pânico indefeso, o homem riu suavemente. Criança, você está brincando com minha mão? Uma empregada avançou rapidamente. Se a inexperiência de Daphne fez você desconfortável, posso convocar outra ninfa. Apolão respondeu calmamente. Esqueça. Olhou para a garota cujas bochechas estavam vermelhas, seus olhos segurando uma ternura mesmo que ele não percebesse. Ela é bastante adorável assim. O flerte involuntário do deus só enraizou mais profundamente os sentimentos de Daphne pelo deus do sol. Momentos antes, ela tinha esfregado nervosamente suas mãos, torpes e rígidas. As bochechas dela já estavam queimando vermelho. Apolo viu o pânico dela e, em vez de ficar desapontado, deu uma risada baixa. Ela é bastante adorável assim. Está tudo bem. Uma empregada sensoriamente percebeu algo incomum. Com cautela, perguntou: Sr. Phoebus, poderia ser que você esteja interessado nesta criança? Se eu me atrevesse a agir imprudentemente, alguém certamente apontaria sua espada para seu irmão. Não era que ele não se importasse, mas que ele conhecia o temperamento feroz de sua irmã. Se ele se atrevesse a pensar em um de seus empregados, a espada de Artemis não mostraria misericórdia. As palavras de Phoebus eram como uma lâmina gelada, atravessando o último pedaço de fantasia de Daphne. Ela pensou na possessividade de Artemisa, e qualquer coisa que a deusa considerasse sua, ela controlaria por qualquer meio terrível que fosse necessário. E Daphne era apenas uma posse insignificante entre inúmeras outras. A menina apertou o pano em sua mão, zombando de si mesma. Quão humilde e insignificante ela era aos olhos dele. Ela forçou-se a concentrar-se. Pare de pensar em disparates. Phoebus está falando de mim. Ao mesmo tempo, Phoebus observou sua expressão agitada e calmamente disse: Deixe esta criança ficar. Depois que a criada foi embora, apenas os dois ficaram no templo. Apolo começou lentamente. Minha irmã mencionou você. Ela disse que a filha de Panius agradou muito. Eu não pensei que ela quisesse falar de você, Daphne. Sua habilidade na caça ganhou a aprovação da minha irmã Picante. Estou curioso. Como correu a caça de hoje? Só apanhei uma raposa espinha esta manhã. A voz de Daphne carregava um pânico que ela nem sequer reconhecia. Ela não se atreveu a levantar os olhos para encontrar o dele, mas Apolo apenas deu uma risada tranquila. O seu tom suave fez seu coração tremer. Então, levando suavemente a mão dela e dizendo seu nome, Daphne, ele realmente se lembrou. Seu coração batia tão violentamente que parecia pronto para explodir do peito. Ela sentiu-se certa de que o deus do sol podia ouvir seu batimento cardíaco descontrolado através das pontas de seus dedos. Começou a se preocupar freneticamente com o quão desleixada ela parecia. Por que ela não trouxe uma flor mais bonita quando partiu? Ela até ofereceu nervosamente: Eu posso lavar seus pés. Ela estava aterrorizada de que isso fosse apenas um sonho e que suas imperfeições fariam o deus retirar essa rara atenção. Daphne ajoelhou-se diante de Apolo com a cabeça inclinada, não ousando se encontrar com seus olhos. Mas sua humildade e evasão não pareciam reverência a ele, pareciam enganos mal ocultos. E ele deu uma gargalhada suave e zombadora, com um tom irritante. Daphne endureceu-se e apressadamente explicou: Lord Phoebus, perdoa-me. Só sinto que não se deve olhar casualmente para o rosto de um deus. Eu sou apenas uma ninfa, absolutamente insignificante. Como poderia ousar olhar para o Sr. Phoebus? Sua voz ficou mais silenciosa, tremendo sem que ela percebesse. Mas o deus do sol não a deixou ir. Ele se inclinou perto. Sua presença divina envolvendo a menina enquanto questionava a menina palavra por palavra. Não havia misericórdia divina em seu tom, apenas o desejo de um caçador de controlar sua presa. Olhando para seu estado frenético, ele finalmente entendeu por que Artemis nunca a tinha permitido aparecer diante dele. Apolo estendeu a mão, agarrou o queixo de Daphne e forçou-a a levantar a cabeça, vendo suas bochechas vermelhas e em pânico. Infelizmente, minha irmã julgou erroneamente. O que você queria esconder não eram meus olhos, mas os seus. Não era? Daphne, há algo que vale a pena ser feliz. Minha irmã ainda não sabe que simplesmente ouvir-me chamar seu nome faz com que seu rosto pareça assim. Você tem se escondido, fingindo não se importar comigo. Ela queria que você mantivesse a distância de mim, temendo que você acabasse como a ninfa que foi transformada em um urso. Daphne tentou esconder seus sentimentos por um deus, mas ela não sabia que antes de Apolo, todos os seus disfarces eram meramente uma ocultação fútil. Poucos momentos atrás, Daphne acreditava que sua humildade poderia comprá-la paz, mas não sabia que o deus do sol já tinha visto por ela completamente. E Phoebus se inclinou, se aproximando com uma pressão irresistível.
Você diz que você não se atreve a olhar para o rosto de um Deus. Mas você se atreve a mentir ao Deus que domina a verdade. O homem já havia visto por muito tempo através de seu ar, sua evasividade, seu tremor e suas bochechas queimadas nunca foram causadas por reverência. Eram simplesmente sentimentos que ela não podia esconder. Você não é tão inocente quanto você parece. Apolo levantou-se e olhou para baixo em sua forma ajoelhada, seu tom carregando uma misericórdia quase cruel. Você deve estar grato de que eu sou muito mais misericordioso do que minha irmã. Eu não vou dizer a ela. Enquanto você lidar com isso corretamente, você não será transformado em uma estátua. Você treme tão pateticamente apenas por me lavar as mãos, e você ainda vermelha assim. Seu olhar varreu as bochechas vermelhas dela. Basta. Você pode ir embora. Ele finalmente cedeu, mas Daphne não sentiu nada além do desespero. Apesar de ter mostrado sua misericórdia, seu amor por um Deus estava destinado a permanecer uma devoção sem esperança, sem resposta. Mais tarde, tudo voltou à sua antiga calma. Daphne permaneceu a ninfa desapercebida que o observava em silêncio de longe. Apolo permaneceu fora do alcance dos mortais. Daphne sabia claramente que, uma vez que o Deus descobriu o amor escondido em seu coração, não havia retorno. E Fibans tinha misericordiosamente prometido não revelar seu segredo a sua irmã ou transformá-lo em pedra. Mas para Daphne, essa misericórdia era ainda mais pesada. Uma única palavra ou um olhar dele ainda fez seu coração correr, enquanto sua indiferença ainda fez mergulhar no desespero. Quando viu, Daphne ficou ansiosa, com medo de que seus sentimentos fossem exibidos. Quando não o viu, todos os dias se sentiam como um ano. Seu desejo a afogou. Quando Artemis e Phoebe retornaram ao templo, Daphne inclinou a cabeça e juntou-se às outras ninfas em cumprimentá-los. Adeus, Artemis. O Sr. Fibans, é bem-vinda de volta. Ela pensou que se ela se escondesse o suficiente e agisse de forma convincente o suficiente, Fibans a ignoraria como fez com as outras ninfas, mas estava errado. A partir do momento em que Apolo viu através de seu sentimento, cada disfarce que ela usava tornou-se uma apresentação ridícula em seus olhos. Durante as saudações, ela ainda não conseguiu parar de olhar para ele, acreditando que ele nunca o notaria. E se alguma coisa tivesse mudado, foi que, embora Fibans ainda não a considerasse uma mulher, ele já não a tratava com total indiferença. Enquanto ela pensava nisso, Fibans se virou de repente. Seus olhos dourados pegaram precisamente seu olhar agitado. Um sorriso significativo curvou seus lábios e ele levantou um dedo para eles em um gesto de silêncio. O Filho de Deus tinha visto o amor humilde da menina desde o início. Como um mestre examinando um escravo, ele segurou seus sentimentos na palma de sua mão como uma fraqueza com uma convocação casual. À vista de todo, o homem chamou-a para assistir a ele. As pontas dos dedos de Daphne tremeavam, seu coração cheio de expectativa não expressa, mas seus olhos tinham apenas uma confirmação fria. Confirmação de que seus sentimentos não haviam mudado. Confirmação de que ela ainda não conseguia escapar do seu controle. Apolo usava o sorriso de um mestre em relação a um escravo, sendo cruel com Possesso. Daphne agarrou o manto que ainda carregava o seu cheiro como se fosse uma linha de salvação. Ela sabia que quando ele partiu com outras mulheres, o olhar triunfante que ele lhe deu e sua crueldade para com ela eram coisas que ela não podia deixar de lado. Neste amor desequilibrado, ele era tudo para ela, mas para ele ela era apenas um brinquedo para se divertir e satisfazer seu desejo de controle. O Deus do Sol continuava perturbando o coração de Daphne através de pequenas coisas em que ela não podia ver. Ele limpava casualmente o cabelo dela e lhe dizia para equilibrar o trabalho e o descanso, mas no momento seguinte, seu olhar tornava-se desligado novamente, como de uma criança inspecionando um brinquedo que nunca quebraria. Ele estava tão frio como se a exaustão de Daphne não tivesse nada a ver com ele. E depois que a longa enxurrada recuou, o homem parecia ter esquecido completamente esse brinquedo insignificante. Daphne pensou que sua prisão unilateral tinha finalmente terminado até que a voz da deusa quebrou a calma. Daphne, espere o carro de Apolo ao pôr do sol. Leve o meu presente para o seu domínio. Daphne agarrou seu ar, as pontas dos dedos tremendo enquanto se perguntava por que tinha de ser ela. As palavras da deusa penetraram a ilusão com a qual ela se havia enganado. Ele achou o seu serviço confortável nos últimos anos. Se você o levar a ele, ele certamente ficará satisfeito. Daphne nunca havia passado a noite com ele, nada havia cruzado a fronteira entre ele, e toda a tarefa de servi-lo tinha sido feita por ela. Até mesmo outros presumiam que ela era a criada do Deus do Sol, convocada quando era necessária e despedida quando não era mais necessária. Caminhando pelos corredores do templo, Daphne ainda se perguntava desesperadamente se seus sentimentos poderiam ter mudado ao longo dos anos.
Daphne pensou que esta era uma oportunidade para a reconciliação, nunca sabendo que para Apolo, ela sempre tinha sido apenas um objeto velho para ser usado quando nunca conveniente. A menina humildemente implorou o favor do Deus, apenas para ver claramente a arrogante falta de coração do Deus do Sol. Desanimada, ela optou por desistir de sua obsessão pelo amor, apenas para ser atingida inesperadamente pela seta de Cupido. De então em diante, a seta de ouro faria com que Apolo perseguisse desesperadamente a mulher que havia perdido, enquanto a seta de chumbo faria com que Daphne esquecesse seu amor e ódio, nada mais do que ser controlada por ele. Poucos momentos atrás, Daphne agarrou o presente da deusa e caminhou passo a passo rumo a esse tempo, tanto familiar quanto estranho, sabendo em seu coração que o homem a havia esquecido há muito tempo, mas ainda assim agarrou-se a uma esperança final. Talvez, desta vez, Gibbons realmente olhasse para ela. Olha para este amor que ele tinha deixado de lado. No momento em que ela atravessou o tempo, ela disse a si mesma: vou arriscar a minha vida e por fim a este amor cansado. Mas quando levantou os olhos, viu a visão mais penetrante imaginável. Apolo estava meio nu, baixando a cabeça para beijar outra mulher. A ternura em sua expressão era algo que Daphne nunca possuía, mas implorou inúmeras vezes em seus sonhos. Toda a força parecia deixar o corpo de Daphne enquanto ela balançava para trás. Ela fugiu, só queria escapar deste lugar sufocante. O pé dele deslizou e caiu pesadamente na grama fora do templo. A dor na palma de sua mão era menos de 1/10 de milhar da agonia em seu coração, mas naquele momento doloroso, as memórias brilhavam incontrolavelmente através de sua mente. A maneira casual de seus dedos escovar seus cabelos e todas as vezes que ela tinha imaginado à noite. Como seria maravilhoso se ela fosse a ninfa que ele beijou. Daphne ajoelhou-se na grama fora do templo. A lama cobriu as palmas da queda, mas ela ainda ajoelhou-se devotamente diante do céu e orou. Deus Afrodita, por favor, ouve a minha oração de cima. Seu desejo era humilde o suficiente para afundar na poeira. Ela só queria que o sublime Deus do Sol a visse como mulher, mesmo uma vez, não como um brinquedo. Queria que ele amasse apenas a ela. Até pensou que, se esse desejo se cumprisse, ela poderia morrer sem arrependimento. Mas no momento seguinte, sua própria inocência feria. Ela riu amargamente. O que eu estava pensando? Lutando para seus pés, ela decidiu abandonar essa devoção sem amor e voltar para Deus. Ela soltou o arco nas costas, o símbolo que, no início, a levou ao amor. Agora, ela o colocou suavemente no chão, como se dissesse adeus ao seu antigo eu. Enquanto isso, quando Eros, filho de Afrodite, ainda tinha a aparência de um menino, ele adorava vaguear entre Olimpo e um mundo mortal com o arco que sua mãe lhe havia dado, atirando flechas onde quisesse. As setas de Eros poderiam controlar o desejo, e essas setas reescreveriam completamente o destino emaranhado de amor e ódio entre os dois. Quem for atingido pela seta de ouro do Deus do amor se apaixonaria loucamente pela primeira pessoa que viram ao abrir os olhos. Mesmo que essa pessoa fosse um inimigo, eles ainda ficariam com o coração partido e consumidos pelo amor. Mas quem fosse atingido pela flecha de chumbo odiaria a primeira pessoa que viram à primeira vista. Mesmo que essa pessoa fosse um deus, eles só queriam fugir e nunca mais encontrá-los novamente. O pequeno Deus do amor herdou a natureza maliciosa de sua mãe Afrodite. Ele percorreu os 3 reinos com seu ar, tratando o amor como um jogo, observando os conflitos causados pelo amor e o ódio em todo o mundo, mas sempre receava entrar em problemas pelos quais não poderia assumir a responsabilidade. Um dia, ele escorregou para o território de Apolo e acidentalmente disparou uma flecha de ouro. Mas o som da flecha atingindo e a reação em cadeia que se seguiu imediatamente o fez entrar em pânico. Para evitar assumir a responsabilidade, ele bateu as asas e fugiu, deixando para trás a confusão resultante, fazendo com que os deuses menores próximos se queixassem amargamente. Nesse momento, Apolo desceu pessoalmente para um pequeno vale no Monte Parnassus, tendo acabado de enviar mortais assustados. E no momento em que se virou, encontrou o culpado, o pequeno perturbador que havia se infiltrado em seu território. A voz do homem era tão fria como a neve no topo de uma montanha, e até mesmo o ar parecia congelar. Enquanto isso, Eros estava sentado na grama comendo uma maçã. Quando viu Apolo aproximar-se, apressou-se para seus pés e o saudou. O senhor foi. O que o traz aqui? Apolo viu através dele de imediato e zombou dele sem restrições. Então, o filho de Afrodite é aquele que veio ao meu território. Eros não ficou irritado por ser exposto, mas, em vez disso, ele se queixou deliberadamente. Se a sua mãe lhe tivesse dado um nome melhor, eu me lembraria disso mais cedo. Eros sorriu e respondeu, louvando e zombando dele. Uma vez que eu as ouço, são impossíveis de esquecer. Você é o Deus da razão e da sabedoria. Isso significa que eu sou mais sábio do que você.
A resposta de Apolo foi um contra-ataque perfeito. Se lembrar alguns nomes faz um homem sábio. Então todos os mortais do mundo seriam sábios. Quando ouviu Apolo dizer seu nome amorosamente, Eros imediatamente brilhou como uma criança que recebeu atenção. Mas no momento seguinte, ele lançou uma pergunta ainda mais provocadora. Lord Fibans, você não gosta da lisonja dos mortais? Ele se inclinou perto de Eros, com sua voz fria e afiada. Você não gosta da atenção que os mortais lhe dão. Não é por isso que você faz suas brincadeiras para ganhar seu carinho, enquanto às vezes leva-os a situações desesperadas. O arrogante deus do sol tentou possuir a mulher que ele amava, nunca percebendo que ela só queria escapar dele. Sua voz tremia, mas cada palavra era clara. Você não pode ser o Sr. Fibas. Ela conhecia muito bem o verdadeiro deus do sol. O deus que sempre se manteve acima de todo, distante e frio para ela. Nunca a olharia com olhos tão ardentes. O homem diante dela tinha exatamente o mesmo rosto do deus do sol, mas seu olhar tinha uma ternura obsessiva que ela nunca tinha visto antes. Fibas olhou para sua expressão de pânico, seus olhos cheios de preocupação confusa. Era o olhar que um homem só tinha quando via a mulher mais adorável do mundo. Daphne olhou para ele, com o coração batendo violentamente. Eu não entendo o que você está dizendo. Quem você é? O homem segurou suavemente uma fechadura de seu cabelo enrolado. Seu tom era tão tenro quanto acalmar um animal assustado. Parece que a brincadeira de Hecate na floresta assustou-o até este estado. As pontas de seus dedos lhe escovaram o cabelo com uma ternura inimaginável. Mas essa ternura fez com que Daphne tremasse. Ela não podia entender por que ele lhe estava dizendo tais coisas. Porque seu olhar a fez entrar em pânico e sofrer por ele, apesar de si mesma. Não tenha mais medo. Apolo levantou a mão e acariciou suavemente sua bochecha, sua voz baixa e profundamente afetuosa. Ela olhou para o rosto dele tão perto do dela. Sua mente estava em calma. Eu finalmente te encontrei, o Deus Sol murmurou. Eu sonhei com este momento centenas, milhares de vezes. Daphne, isso não é um sonho. Vendo o medo em seus olhos, Fibas repetiu, eu sei que você ainda me ama. E Daphne nunca imaginou que, embora ela já tivesse desejado tanto o toque do homem, ela agora sentia apenas repulsa instintiva. O amor vago em suas memórias desapareceu em um instante, deixando apenas medo gelado. Ela lutou desesperadamente para se libertar, mas sua força era surpreendente. Como poderia ela amar alguém tão detestável? Ao ver o deus do sol, o estômago de Daphne torceu violentamente. No momento seguinte, ela caiu do alto como um pássaro com a corda cortada, sua consciência cheia apenas de dor e terror repetido. E Fibas chamou seu nome ansiosamente. Daphne, o deus do sol, pegou-a quase instantaneamente, aterrissando constantemente com ela em seus braços. Mas Daphne achou a cena insuportavelmente familiar. Assim como em seus sonhos, o homem sempre aparecia quando ela estava mais desesperada, e depois a arrastava para uma gaiola ainda mais profunda. Seus pés ficariam feridos. Sua voz tremeava de medo persistente. Daphne então percebeu que, enquanto ela estava correndo descalça, ele tinha usado o poder divino para limpar cada espinha de seu caminho. Mas essa ternura só a horrorizou. Ela tentou desesperadamente empurrar Apolo para longe, mas ele era muito forte. Eu quase te perdi, assim como em um sonho que tive ontem à noite. Mas Daphne só se sentiu arrefecida. Lord Fibans, deixa-me ir. Ela finalmente desmoronou e implorou através das lágrimas. Fibans. Tudo o que ela queria agora era escapar, fugir para o lado de Artemis, escapar deste terrível deus do sol. No entanto, suas palavras fizeram seus olhos escurecerem instantaneamente. Vá para minha irmã. A voz de Apolo carregava um frio perigoso. O coração de Daphne afundou para o fundo. Ela sabia que o homem havia envenenado até mesmo sua última via de fuga. Para manter a mulher que ele amava. O arrogante deus do sol se humilhou para agradar a ela. Os olhos dourados de Fibans eram como cobras venenosas, cheias de desejo desmascarado. A menina tremia enquanto implorou para pôr para baixo, com medo de que alguém a visse. Mas ele respondeu com um sorriso frio. Este é meu território. Mesmo que alguém nos veja, eles são meus subordinados. Do que você tem medo? Daphne só poderia explicar em pânico que ela parecia ter sido vítima de uma brincadeira de um deus. Ela tinha aberto os olhos em um lugar desconhecido e não tinha ideia de por que ela tinha aparecido em seu domínio. Fibans se inclinou, sua respiração quente escovando seu ouvido, e sussurrou em uma voz quase encantadora. Seus sentimentos te levaram aqui. À medida que as palavras caíram, ele ligeiramente lambeu o lobo da orelha dela.
O toque fez com que Daphne tremasse por todo lado. O forte deus do sol apertou sua mão em torno dela. Você não pode esconder a agitação em seu coração. Ela empurrou desesperadamente contra ele, apenas para chocar com o seu peito imóvel. Finalmente, Daphne fez uma desculpa. Ela tinha saído sem a permissão de Artemis e teve que voltar. Phoebus fez uma pausa, baixou os olhos e perguntou com intensidade obsessiva: se ela der permissão, você voltará? A resposta de Daphne perfurou sua obsessão como uma ponta de gelo. Ela sabia que tinha deixado o território da deusa sem permissão e desembarcou no domínio do irmão da deusa. Phoebus a abraçou, sua voz cheia de certeza quase cruel. Eu conheço perfeitamente seus sentimentos e suas ações. Não o negue. Cada palavra atingiu diretamente seu coração e rasgou seu disfarce. No momento em que você entrou aqui para minha irmã, você se tornou um traidor que quebrou seu voto. Lord Phoebus, isso não tem nada a ver com você. Mas sua luta e seu abraço inflexível mereceram apenas uma risada de zombaria. Então você realmente acredita que esta foi alguma brincadeira de Deus? Enquanto eu voltar antes do amanhecer, tudo ficará bem. Mas Phoebus percebeu imediatamente o seu medo e parece que você sabe o que acontecerá quando você voltar. Ela é misericordiosa. Apolo despiadadamente destruiu sua ilusão. Você tem muita fé no carinho de minha irmã. O Deus Sol se inclinou perto. Seu fôlego pastando seu ouvido. Onde foi todo o seu amor por mim? Enquanto falava, ele mordeu sua pele levemente e a imagem voltou a brilhar para a seta que atravessava a estrada. Apolo virou-se com ela em seus braços. Seu tom forte e impossível de ser recusado. Se eu deixar você voltar assim, minha irmã vai matá-lo. Antes que ela pudesse reagir, Phoebus suavizou sua voz como se lhe oferecendo o único caminho para a sobrevivência. Mas Daphne, não tenha medo demais. Agora vou levá-los ao meu domínio, onde viveremos juntos para sempre. Diante do amor repentino do arrogante deus do sol, a menina sentiu apenas um intenso desgosto. Poucos momentos atrás, Phoebus assegurou quando sua voz baixa se tornou um feitiço para atrapalhá-la. No meu sonho, você fugiu do território de Artemis como se fosse por sua vida em busca de mim. Você estava furioso naquele sonho, mas não havia caminhos na floresta. Você não conseguiu encontrar a direção para o meu palácio. Você chamou meu nome, mas não havia resposta. Apolo olhou para o rosto pálido dela. Seu tom carregava uma satisfação doente. Você se esforçou tanto para me encontrar. Eu achei patética e adorável. Ele baixou a cabeça, fazendo com que Daphne olhasse para o templo cercado por rosa. Suas maneiras são gentis, mas impossíveis de resistir. As flores vermelhas de florescer. A luz da manhã caiu sobre ele através da coluna, enquanto ele a carregava através dos pétalos, e passo a passo, entrou na gaiola que há muito havia preparado para ela. As pontas de seus dedos lhe esfregaram o ombro, mas eu não estava feliz. Porque você estava sendo perseguido através de escuridões intermináveis, tremendo de terror. Quando você finalmente começou a chorar, eu odiava a mim mesmo. Odiava não poder encontrá-lo imediatamente, abraçá-lo e dizer-lhe que estava seguro. Ele a carregou para frente, sua voz leve como uma pena, embora cada palavra tocasse profundamente. Quando eu acordei, corri para a floresta, mas já não consegui encontrar nem mesmo seu cheiro. Naquele momento, eu disse a mim mesmo que nunca mais poderia deixar você fugir novamente. Felizmente, eu finalmente trouxe você a este lugar tranquilo, mas o coração de Daphne tremeu. Apesar de terem se conhecido há anos, ela não podia entender por que ele tinha se tornado tão obsessivamente apaixonado por ela da noite para o dia. Cada palavra que ele falou era uma verdade inquestionável, mas seu sonho, em que ela corria voluntariamente para ele, fez com que ela tremesse. Ele sempre tinha ignorado seu sofrimento. Até parecia gostar de não fazer nada sobre isso. O abraço de Phoebus era quente como a luz do sol, mas Daphne sentiu um significado gelado por baixo dele. Ele disse que ela não confiava nele. Ela só podia balançar sua cabeça levemente em seus braços. Não era que ela não acreditasse em sua profecia, não acreditava neste amor repentino, mas o caloroso abraço do Deus do Sol, sua voz suave e a maneira como ele a olhava como um amante eram coisas que ela já sonhava há anos. O que ela sabia em sua mente e o que ela sentia em seu coração não poderia ter sido mais diferente. Que tipo de armadilha poderia amarrá-lo e reverter seus sentimentos da noite para o dia? O Deus da razão se apaixonou por uma menina comum à primeira vista, mas quanto mais ardente e devoto ele se tornou, mais ela queria fugir do controle dominante do Deus. Poucos instantes atrás, Phoebus falou com uma obsessão que ela nunca tinha ouvido antes. Nós perdemos muito tempo. Daphne, lembre-se disso. Pelo menos, não me faça com ciúmes de minha irmã. Ao mesmo tempo, a menina acordou repentinamente, não conseguindo compreender a si mesma.
uma vez que desejava isso, mas agora detestava imensamente. Ele disse que eles perderam muito tempo, como se ele estivesse aguentando por ano. Mas qualquer mulher que o Deus do Sol quisesse poderia ser sua sempre que quisesse. Daphne sempre permaneceu dentro do círculo de Artemis, enquanto ele sempre permaneceu fora. Phibas permaneceu fora, olhando abertamente em seu coração e apreciando. Ele só aparecia quando ela estava prestes a morrer, concedendo-lhe temporariamente seu amor misericordioso. E agora Apolo tinha a coragem de falar do tempo perdido como se ele sempre a quisesse. Senhor Phibas, você não se acha estranho? O cão que mais ansiava desesperadamente por sua preocupação e amor sempre foi simplesmente bonito e divertido para você. Além disso, sou uma ninfa que jurou a castidade eterna à sua irmã. Assim que ela terminou de falar, Phibas agarrou-lhe os ombros com força irresistível. O que foi enganado pela brincadeira cruel da deusa da noite foi você, não eu. Suas palavras eram como uma lâmina, cortando a última disfarce do deus. Se você acha que eu quero que você me castigue, então você está errado. A deusa da noite não me enganaria. Todo ser vivo neste mundo, deuses e mortais, devem se submeter ao dia e à noite. Mas o que é real e o que é falso são coisas completamente diferentes. Daphne lutou repetidamente no limite entre clareza e rendição. Ela virou-se para olhar para a distância. De repente, ela sentiu que talvez isso fosse apenas um sonho, ilusório e irreal, como a sombria fronteira entre o céu e a terra quando a cortina do amanhecer se ergue pela primeira vez. Seus pensamentos e suas circunstâncias atuais eram igualmente indistintos, então isso tinha de ser um sonho. Não, tinha de ser. Enquanto pensava assim, os dedos do deus lhe escovaram a bochecha. Não vou deixar que você tenha tempo para se preocupar com essas queixas inúteis. Ninguém se atreveria a desprezar você. Nem mesmo eu posso tratá-lo de forma descuidada. No entanto, as defesas internas de Daphne estavam à beira do colapso há muito tempo. Então, você diante de mim, seu grave juramento, e até mesmo essa voz que assombrou meus pensamentos, não é nada mais do que uma ilusão. O amor mais fervoroso do Deus Sol Supremo arrogante fez com que Daphne, que o amava secretamente há anos, instintivamente quisesse fugir. Aos olhos de Apolo, ela não era um mortal nem uma ninfa comum, mas uma fonte que flutuava apenas sob a sua luz, um germe delicado que se atrevia a atravessar a terra apenas sob o seu olhar. Sua própria existência era a prova de seu amor. Seu corpo é tão precioso que o olhar do homem caiu sobre as sobrancelhas e os olhos trêmulos de Daphne, carregando uma intensidade quase gananciosa. Eu imaginei sua aparência inúmeras vezes, mas nenhuma dessas fantasias se compara com o que você é agora. Então mesmo um deus poderia perder toda a restrição para uma pessoa, esmagando cada vestígio de autocontrole até que apenas uma obsessão muito profunda para se esconder permaneceu. Daphne, minha adorável rainha. Apolo chamou seu nome várias vezes e o desejo em sua voz deixou Daphne deslumbrada. Ela até pensou que tudo que estava diante dela, incluindo essa voz que ela nunca poderia esquecer, era apenas uma ilusão até que o homem lhe cobriu o rosto e ordenou que olhasse para ele. O calor das pontas de seus dedos fez com que ela tremasse de cabeça a pé, forçando-a a cair do caos de volta à realidade. Quando Phibas a beijou, ele carregava seu cheiro distintivo, o cheiro que fez seu corpo todo tremer. Apolo sussurrou-lhe no ouvido: Daphne, você cheira tão doce. E sempre que ele se aproximava, havia uma fragrância única para ela, uma realidade que o deus do sol nunca tinha sido capaz de capturar em suas inúmeras fantasias. Mas Daphne não podia mais ficar firme. Suas pernas tremeavam ao lado de seus pés enquanto gritava: Lord Phibas, eu não posso ficar. O homem a encerrou em seu abraço. Os músculos de sua espinha ensinaram como se quisesse amassá-la em seus próprios ossos e sangue. Mas Phibas tinha medo de machucá-la, então sussurrou no ouvido dela: Temo que vou deixar marcas em você. Quando Daphne gritou o seu nome, Apolo simplesmente pressionou suavemente na parte de trás do pescoço dela, deixando-a se inclinar em seu ombro. Em seguida, vou ensiná-lo lentamente. Enfrentando a pureza dominante e obsessiva do deus do sol, a jovem sentiu apenas profunda repulsa. Aconteceu que, no fundo de seu pesadelo, Daphne caiu em uma ilusão ainda mais suave. Ela estava em meio a um mar de girassol, e, no momento em que as pontas de seus dedos tocaram um pétalo, uma voz ressoou dentro de sua mente, parecendo a zombaria de outro eu. Anos de saudades secretas te deixaram louco. Não tens ideia do teu próprio lugar.
Na verdade, sonhas com um sonho tão miserável. Como um Deus poderia ser tão gentil contigo? Como um Deus poderia te amar? Ela sabia perfeitamente que a ternura de Fibas não era mais do que uma fantasia nascida do desejo. Artemis nunca a perdoaria por se render em um sonho. Ela nunca seria capaz de retornar à floresta iluminada pela lua. Daphne se odiava por ceder ao prazer do sonho, mas não podia negar isso. Ela lutou contra as videiras se apertando em torno dela, mas o pensamento de que não tinha ninguém a culpar, mas ela mesma, a quebrou completamente. As lágrimas de Daphne caíram sobre a parte de trás de sua mão enquanto ela era arrastada para a escuridão mais profunda. E ela finalmente percebeu que esse pesadelo, nascido de seu próprio desejo e desejo secreto, já havia esmagado sua fé e sua pureza. A cena desesperada do campo de girassol ainda persistia em sua mente. Seu desejo de se tornar uma árvore tinha marcado-se em seu coração como uma maldição. Olhando para suas mãos, ela de repente percebeu uma terrível verdade. O girassol não era um sonho dentro de um sonho. E o que havia acontecido entre ela e Fibas no terraço também não tinha sido um sonho. Isso significava que o deus do sol retornaria em breve. Ela queria fugir imediatamente, apenas para descobrir que suas roupas haviam desaparecido e o terraço estava vazio. Em desespero, ela percebeu que estava no ponto mais alto do palácio de Fibas. Os seus empregados cercam o local, não há saída. As ninfas que servem o deus sol só se apegam ao seu poder. Nunca ajudam um mortal humilhado. Apolo não busca liberdade como Artemis. Ele era o soberano absoluto que dominava o mundo e era adorado por todos. Ninguém ousava desafiá-lo. Ela não amava Apolo. Embora ele fosse um deus exaltado, ela não sentia a menor alegria. Essas memórias encheram-na de vergonha, repulsa e repulsa total. E ela até desejava que se tornasse uma besta selvagem e que uma seta lhe atravessasse a garganta, lavando essa humilhação. Assim que o desespero a engoliu, um súbito tremor sacudido Daphne acordou e ela se forçou a acalmar, entendendo que agora não era hora de se afogar na dor. Enfrentando a pureza dominadora e obsessiva do deus do sol, a jovem sentiu apenas profunda repulsa. Nas profundezas do pesadelo, Daphne caiu em uma ilusão ainda mais suave. Ela estava em meio a um mar de girassol. E no momento em que as pontas de seus dedos tocaram um pétalo, uma voz ressoou dentro de sua mente, parecendo a zombaria de outro eu. Pobre Daphne, anos de saudades secretas te deixaram louca. Não tens ideia do teu próprio lugar. Na verdade, sonhas com um sonho tão miserável. Como um Deus poderia ser tão gentil contigo? Como poderia um Deus te amar? Não foi a acusação de outra pessoa, mas a sua própria autoexaminação cruel. Ela sabia perfeitamente que a ternura de Fibas não era mais do que uma fantasia nascida do desejo. Artemis nunca a perdoaria por se render em um sonho. Ela nunca seria capaz de voltar à floresta iluminada pela lua. Daphne se odiava por ceder ao prazer do sonho. Se ela não podia negar que essas sensações reais já haviam sido esculpidas em seu corpo, ela lutou contra as videiras se apertando em torno dela. Mais o pensamento de que não tinha ninguém a culpar, mas ela mesma, a quebrou completamente. As lágrimas de Daphne caíram sobre a parte de trás de sua mão enquanto ela era arrastada para a escuridão mais profunda. E ela finalmente percebeu que esse pesadelo, nascido de seu próprio desejo e desejo secreto, já havia esmagado sua fé e sua pureza. A cena desesperada do campo de girassol ainda persistia em sua mente. Seu desejo de se tornar uma árvore tinha marcado-se em seu coração como uma maldição. Olhando para suas mãos, ela de repente percebeu uma terrível verdade. O girassol não era um sonho dentro de um sonho. E o que havia acontecido entre ela e Fibas no terraço também não tinha sido um sonho. Isso significava que o deus do sol retornaria em breve. Ela queria fugir imediatamente, apenas para descobrir que suas roupas haviam desaparecido e o terraço estava vazio. Em desespero, ela percebeu que estava no ponto mais alto do palácio de Fibas. Os seus empregados cercam o local, não há saída. As ninfas que servem o deus sol só se apegam ao seu poder. Nunca ajudam um mortal humilhado. Apolo não busca liberdade como Artemis. Ele era o soberano absoluto que dominava o mundo e era adorado por todos. Ninguém se atrevia a desafiá-lo. Ela não amava Apolo. Embora ele fosse um deus exaltado, ela não sentia a menor alegria. Essas memórias encheram-na de vergonha, repulsa e repulsa total. E ela até desejava que se tornasse uma besta selvagem e que uma seta lhe atravessasse a garganta. Assim que o desespero a engoliu, um súbito tremor sacudido Daphne acordou. Ela se forçou a se acalmar,
Ela entendeu que este não era o momento de se afogar na dor. Uma amiga tinha lhe lembrado que o amor do homem por Daphne veio de ser atingido pela seta de Eros. Mas Apolo não acreditava no julgamento. Poucos momentos atrás, Phibas estava acariciando seu cavalo alado quando uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Um sopro de vento aumentou ao pousar, e o calor fez com que ele rapidamente puxasse o pescoço. Estar tão perto do carro solar é realmente quente. Phoebus levantou uma sobrancelha. Hermes, patrono de comerciantes, ladrões e viajantes, não serve ninguém para nada. Se você não está aqui para roubar algo meu ou fazer um negócio, certamente não está aqui apenas para demorar. Hermes deu uma risada embaraçosa depois que seu propósito foi revelado. Sr. Phibas, você deve ter sabido que eu vinha. Phibas balançou a cabeça indefesamente. Um mensageiro de Zeus deve ser assim. Hermes estava prestes a responder quando seu olhar foi repentinamente apanhado por um pequeno esquilo aos seus pés. Ele gritou. Ah, esquilo! Instantaneamente fez com que Phibas visse através de seu ar. Eu sei que a ninfa desaparecida está ligada a mim. O rosto de Hermes caiu imediatamente e ele começou a reclamar. É porque a deusa da lua está furiosa com você. Sempre que Zeus me envia para aquela floresta, você sabe o quanto estou aterrorizado desde que a ninfa desapareceu. Artemis até soltou seus caçadores. Então, é sobre minha irmã. Eu não esperava causar-lhe problemas. Essa garota me admira há muito tempo. Suas palavras casuais fizeram com que a expressão de Hermes ficasse mais rígida. O vinho divino elaborado por Dionísio é cheio de fragrância de luz solar. Pensamos que você realmente estaria presente desta vez. E o vinho de mel fresco que Deméter faz em meio aos campos de trigo também tem um sabor único. Hermes falou com olhos brilhantes e uma expressão bem-aventurada. Mas Phibas apenas balançou sua cabeça levemente e tocou seus lábios com um dedo. Chegando ao ponto, ele perguntou diretamente: que notícias há no reino divino? Hermes apertou as mãos atrás da cabeça, como sempre. Recentemente, o deus do vento ocidental Zefirus está em uma situação muito parecida com a sua. Ele diz que está profundamente apaixonado pela deusa das flores, mas ela nem sequer olha para ele. Ele não pode deixar de suspirar. Por que ele teve que se apaixonar por Cloris, cujo orgulho é tão forte? Vendo a expressão no rosto dele que dizia que ele era diferente dos mortais comuns, Hermes não pôde deixar de zombá-lo. Olhando seriamente para o seu amigo, ele disse que, neste mundo cheio de tumultos emocionais, se há uma coisa que permaneceu inalterada, é o poder da razão e da lógica governada por Phibas. É difícil entender como um deus tão extraordinário poderia se tornar tão obcecado com uma mera ninfa que se viraria contra sua própria irmã. Há alguma coisa que você deseja que eu consiga transmitir à sua irmã? Hebeu sorriu fracamente. Com um traço de fraqueza na sua expressão. Eu pedi a Hephaestus para fazer um novo arco. Leve-o para ela no caminho de volta. Ele acrescentou que é a única coisa que pode acalmá-la por um tempo. No sol, os olhos de Apolo ficaram abertos. Tudo que Daphne fez não era mais do que um jogo difícil de conseguir. Logo caiu a noite. Nos corredores do palácio, Phibas caminhou debaixo da coluna com apenas um pensamento em mente. Se eu não tivesse que trabalhar durante o dia, eu gostaria de vê-la dormir em paz para sempre. É quase o momento em que minha irmã assume o céu. Eu me pergunto se Daphne acordou. Seus passos cresceram mais rápido e seus olhos seguraram apenas essa figura adormecida. O homem não prestou atenção às preocupações de seu amigo, acreditando que todos esses avisos sobre o Deus do amor não tinham nada a ver com ele. Ele lembrou-se de como sua irmã, como deusa da noite, parecia uma pessoa completamente diferente na mudança de dia e noite. Portanto, era natural que Daphne, que a serviu, fosse de humor e inconsistente. O deus do vento ocidental é o amor não retribuído, a perda do deus do amor. Nenhum deles teve nada a ver com a situação. O homem assistiu a pétalas flutuando para baixo. Um vestígio de diversão brilhava em seus olhos. A atitude desta garota em relação a mim é tão cautelosa, é sufocante, quase distorcida, mas não importa o quanto ela seja cuidadosa, ela não pode escapar das consequências do impulso de um momento. Um petal caiu em sua palma e ele fechou suavemente o punho em torno dele. Seu tom cheio de certeza. Nunca houve uma mulher que não me adorasse. A distância dela é apenas um capricho passageiro. Ele se convenceu várias vezes. Este é um julgamento extremamente racional. Posso concluir que ela me ama. Não há dúvida disso. Em seu mundo,
Cada uma das evasões e rejeições de Daphne era apenas um jogo de jogar difícil de obter. Qualquer outra possibilidade parecia para o homem um desperdício de tempo. Vendo a pessoa de longe, Apolo se inclinou contra o quadro da porta. Daphne, você está acordado. Fibas colocou suavemente um colar de rubi ao pescoço de uma jovem mulher. O gesto foi delicado, mas impossível de se recusar. Daphne sentou-se erguida com as mãos dobradas em seu colo, como uma boneca cuidadosamente esculpida que lhe pertencia. Fibas olhou para ela, com um sorriso consciente puxando seus lábios. Como esperado, você realmente possui o caráter da rainha de Tunitos. Antes de outro, o deus Sol Apolo era gentil e humilde. No entanto, diante de Daphne sozinho, seus instintos e possessividade não poderiam ser ocultados. No momento em que os empregados se retiraram, e apenas eles dois ficaram no salão, todo o calor desapareceu de seus olhos. Seu olhar fixou-se firmemente na jovem tensa. Você parecia especialmente doente ultimamente. Estou muito preocupado com você. Seu tornozelo também não curou. Não desperdice sua força em coisas desnecessárias. Eu já lhe disse muitas vezes, eu me importo apenas com sua saúde. Você também deve relaxar. Você pode confiar em mim um pouco mais. Apesar de soarem como palavras gentis de preocupação, elas fizeram com que Daphne estivesse fisicamente náusea. Antes que ela pudesse recusar, Apolo se inclinou e a pegou sem hesitar. É tarde. Descanse bem para que seu corpo possa se recuperar mais cedo. Colocada na cama, Daphne sabia que, quando ele estava ausente durante o dia, a repulsa tremendo profundamente dentro dela aliviaria um pouco. Mas à noite, ela não podia deixar de sentir-se de novo doente de desgosto, já que vários dias haviam passado desde o incidente. E mesmo se ela se cansasse tentando fugir, não conseguia chegar mais longe do que fora da porta. Daphne só se lembrou de que todo seu corpo estava enfraquecido, como se tivesse caído no rio da morte, incapaz de reunir a menor força. Apolo podia guiar o carro solar e ver o futuro, então outra habilidade dificilmente seria surpreendente. Pensando nisso, ela perguntou tremendamente: Sr. Fiba, você não acha estranho? É como se algo me possuísse e me trouxesse a este lugar. Mas, nas primeiras horas, gritei que queria fugir, e o homem simplesmente levantou os olhos e levemente descartou como uma ilusão. A deusa que você serve é naturalmente imprevisível. Influenciada por ela, não é estranho que você tenha tais delírios. Enquanto falava, Apolo revelou um sorriso triunfante onde ela não podia vê-lo. Ele não usou a força para fazer Daphne ceder. Tudo o que aconteceu no terraço foi sua própria escolha. Você sempre me amou. Você me aceitou apenas em um momento de impulso. Sempre que eu me aproximei, seus verdadeiros sentimentos se revelam, mas o impulso muitas vezes leva ao arrependimento. Você pode se queixar de mim se quiser. Fibas tem razão. Lamento muito agora. Tudo o que aconteceu entre nós me enche de arrependimento. Se eu soubesse que era real, nunca teria vindo aqui com você, muito menos permitindo que você me fizesse isso no terraço. Embora agora seja tarde demais, eu ainda quero que tudo volte ao certo. Mas uma única frase de Apolo esmagou todas as esperanças que ela tinha em pedaços. Você sabe o que acontecerá se você voltar ao domínio da minha irmã? Com uma frase, ele cortou todos os caminhos de recuo. Claro, Daphne sabia que seu corpo já havia se rendido ao prazer. Se ela voltasse, ela seria punida como Calice. Mas ela não se importava, porque se o grande deus antes dela perdesse a raiva, ela perderia a vida de qualquer maneira. E ao invés de morrer nas mãos desse homem terrível, ela preferiria voltar e suportar as consequências. Durante anos, o coração de Daphne já havia traído seu juramento, e a seta de Artemis tinha sido apontada para ela há muito tempo, sem a menor misericórdia aos olhos da deusa. E Daphne percebeu que não tinha mais para onde ir. Mesmo a morte tinha se tornado um luto. Pensando nisso, a consciência de Daphne lentamente afundou sob a água. Ela se perguntou a si mesma quando sua vida tinha tomado uma curva errada. A resposta havia sido decidida há muito tempo. Foi quando ela viu pela primeira vez o Deus do Sol. Ela mesma tinha entrado nesse barro repugnante, mas agora só ela permaneceu naquele barro, juntamente com o ódio que tinha penetrado em seus ossos. Apolo estava brincando com seus sentimentos desde o início. Este chamado amor não era mais do que um jogo para se divertir. Daphne não conseguia entender por que tinha se apaixonado por um ser tão assustador. Para conquistar o coração da pessoa que amava, o deus do sol Apolo perdeu o controle pela primeira vez, tornou-se um jovem obcecado e enlouquecido pelo amor. Senhor Fibas, não te preocupes comigo. Eu posso voltar para a floresta de Artemis. Eu só quero que tudo volte ao seu curso normal. Você também não gostou desta vez? Você sabe que eu te amo. Uma vez que você aproveitou essa fraqueza, você disse que eu não parecia legal, mas em privado me observou, e me aproximou como se a ostentando. Eu, uma mera ninho, fui jogado dentro de sua palma, lamentável como alguém de pé na beira de um penhasco.
Observe com atenção enquanto encontro o meu fim final, ao mesmo tempo em que o alto Deus silenciosamente apertou o punho. Você acha que me distanciar de você foi algo particularmente agradável para mim? Na verdade, as palavras de Apolo falharam. Esqueça. O que dizemos não importa de forma alguma. Não perdamos mais tempo. No momento seguinte, Phoebus usou suas ações para lhe dizer que seu chamado retorno ao normal não era mais do que uma piada. Daphne pressionou sua mão contra seu peito com toda a sua força, apenas para descobrir que ela não podia movê-lo de forma alguma. Seu beijo foi uma invasão irresistível enquanto ele a enfiou debaixo dele. Durante todos esses anos, eu só pude olhar para eles de forma estúpida. Você acha que eu era realmente feliz sem sequer ter o direito de te beijar? Mas cada palavra de Daphne lhe cortou o coração. Você é como uma criança, tratando-me como uma tia com quem brincar sempre que quiser. Uma vez que se cansa de uma mulher, descartá-la sem cuidado. Você até esqueceu a dignidade do sol. Foi enganado pelo deus do mal ou é apenas outro capricho de passagem? Você é um menino imaturo que lança um rancor quando está infeliz com seu brinquedo. Os seus jogos, indignos do seu estatuto, não funcionam mais. Porque eu não te amo mais. As palavras de Daphne eram como lâminas afiadas, esfaqueando brutalmente através do disfarce do homem. A voz de Apolo tremia. Não, eu não mudei o meu coração da noite para o dia. Tu também não. Daphne congelara. Ela nunca tinha visto Phoebus assim, como uma criança ferida. Como poderia ele ter o direito de dizer tais coisas? Pela primeira vez, dor e dor apareceram naquele belo rosto que sempre usava um sorriso. Eu não quero ser um menino ignorante, nem quero me tornar o tipo de homem que você descreve. Aconteceu que até mesmo um deus poderia ser devastado por alguém que não o amava. Para agradar a pessoa que ele amava, o alto Deus estava disposto a baixar a cabeça e admitir a sua culpa. Apolo continuou a derramar as queixas em seu coração. Você se apaixonou por mim há muito tempo. Você veio à floresta para me encontrar de sua própria vontade, e não me rejeitou no terraço. Mas durante a noite, seus sentimentos mudaram completamente. É como se você quisesse se vingar de mim. Mas Daphne desmoronou e gritou. Você sempre me tratou como uma tia. Quando você estava de bom humor, você brincava comigo. Quando você não estava, você não pouparia nem um olhar para mim. Eu sou ferido o tempo todo. Que direito você tem para parecer tão ferido? Por que você é tão cruel apenas para mim? Eu sou como a sua boneca agora. Você me adorna com todo tipo de ornamento. Eu já lhe disse, tudo que eu quero é receber o castigo da deusa. Phoebus ficou sem palavras pela primeira vez, saboreando o que significava ser completamente impotente. Vendo o ódio e o desespero em seus olhos, Apolo estendeu a mão e soltou suas roupas. Deixando Daphne incapaz de se mover, o deus do sol perguntou sombrio. Você tem a intenção de se vingar de mim? Seu coração está cheio de ódio por mim, mas você parece não ter ideia de como fazê-lo. Ele estendeu a mão e limpou suavemente as lágrimas da jovem. Vendo como você é lamentável, vou dar-lhe um conselho. Seus dedos aproximaram-se do queixo de Daphne e forçaram-na a abrir a boca. Ela lutou com todas as suas forças, mas o corpo forte do homem não se movia como uma montanha inabalável. A seus olhos, os gritos e as lutas de Daphne eram apenas resistência fútil. Phoebus a apressou e sussurrou-lhe no ouvido. Se me odeias até os ossos, então engana. Quando me vires, quando eu quiser abraçá-lo, tens de tomar a iniciativa de vir até mim. Chame-me pelo meu nome, beije-me, assim como você fez antes. Se você veio aqui para vingar-se ou por qualquer outra razão, não importa o que quer que me faça, está bem. Vingança também está bem. Mas lembre-se disso. Eu não vou mudar de um dia para o outro. E você também não vai mudar. Deixe passar o tempo que nos falta. Jogue comigo agora, Daphne. Eu sei que você me ama. Você pode ficar. O deus do sol tentou possuir completamente a mulher mortal. Tudo sob o disfarce do amor. Daphne sorriu amargamente através de suas lágrimas. Você era adorado por inúmeras pessoas. Você estava cercado por tudo que é nobre e belo. Enquanto eu sou um traidor que quebrou o juramento da deusa. Sou algo sujo, inferior mesmo a uma formiga. Por que você insiste em manter uma mulher como eu? E esconde seus sentimentos como um ladrão ao seu lado. Eu sou apenas uma ninfa insignificante. Se de repente mudar de ideias novamente, você poderia me matar com um único dedo. E isso não é suficiente para você? Você também precisa de vingança? Essas palavras esmagaram completamente Phoebus. Pela primeira vez, ele experimentou o que significava perder o controle. O mortal que ele havia manipulado à vontade se tornou sua obsessão cega quase absurda. Ao mesmo tempo, o homem lhe disse que os arqueiros de sua irmã estavam procurando por ela, mas o deus do sol nem sequer iria deixar a morte levá-la.
Então ele fez o deus dos sonhos atrapalhá-la em um sonho suave, deixando a jovem meio acordada e meio adormecida para mergulhar no falso amor que ele tinha tecido, incapaz de escapar novamente. Daphne finalmente percebeu que, se Phoebus não a tivesse preso, ela ainda teria tempo para voltar à deusa e pedir perdão. Para os olhos do deus do sol, seu desejo de paz e morte era inútil. Apolo pretendia levá-la através dos troncos do rio do submundo, para que nenhum deus pudesse encontrá-la novamente. Nem mesmo a morte poderia levá-la de si. Agora Phoebus permaneceu ao seu lado, assim como sua irmã fez. Não seja instável comigo. Até mesmo seu voto de castidade a Deus foi aos olhos do deus do sol uma traição a si mesmo. O homem a trancou debaixo dele, com o cabelo dourado caindo para baixo para esconder aqueles olhos azuis que ninguém me atreveu. Se isso continuar, vou perder a minha paciência. Apolo baixou a cabeça e beijou seu cabelo. Daphne, agora ou no futuro, eu nunca te magoarei. A jovem segurou os cobertores. As lágrimas derramaram-se incontrolavelmente, e o Deus que ela tinha sonhado em receber era agora diante dela. Mas o que surgiu no seu coração não era o amor. Foi um ressentimento de anos de ser jogado, preso e ignorado. Phoebus encheu seu rosto. Está com medo? Está bem. Eu prometi que colocaria tudo o que você quiser nas suas mãos. Mas enquanto Daphne olhava para seus olhos cheios de amor, ela sentia apenas o absurdo. Porque o ser que nunca lhe tinha poupado um olhar, agora de repente a tratava como sua amada? Por que ela tinha acordado em seu domínio? Era essa ternura tardia verdadeiramente sincera? Ou outro jogo, mesmo mais cruel? O homem viu seu desconforto e ansiedade como um entretenimento adorável. Mas apenas Daphne sabia que a cada segundo no sol, o abraço de Deus a fez querer apenas fugir. No reflexo quebrado das gotas de água estava a sinceridade de seu coração já esmagado em pedaços. A voz de Daphne era frágil como gelo. Desde quando os deuses precisam pedir meu consentimento? Ela levantou o rosto, com um ridículo morto nos olhos, um fio vermelho envolto ao redor do pulso e o desejo chorando profundamente dentro dela. E Daphne segurou uma flor branca, com o olhar esvaziado e perdido. O abraço de Phoebus era quente, mais forte. Enquanto ele baixou a cabeça e beijava seu cabelo. A flor em sua mão tinha seco sem que ela percebesse. Ela admitiu que, desde o momento em que se apaixonou por ele, nem seu corpo nem seu coração pertenciam a ela. Desde o início, você nunca se importou com o que eu pensava. Daphne fechou os olhos e disse as palavras mais cruéis. Ela desistiu voluntariamente de resistir, empurrando-se para o abismo da maneira mais humilde. Mas essas palavras fizeram com que o coração dos deuses afundasse abruptamente. Daphne, eu entendo. O homem apertou seu abraço, sua voz carregando dor sem precedentes. Seja como eu te tenho ensinado, seja agora ou no futuro, meus sentimentos por você nunca mudarão. O deus do sol escorregou secretamente para o quarto da jovem, apenas desejando passar uma noite suave com Daphne. Ele contou-lhe com certeza que toda a ternura diante dela veio do fato de que ele ainda a amava tão profundamente quanto sempre. No entanto, essa súbita tensão e ternura não trouxeram nenhuma felicidade a Daphne. Apolo já tinha sido sempre frio e indiferente, e essa maldade abrupta, pelo menos, permitiu que seu coração permanecesse firme. Mas agora os olhos de Phoebus estavam cheios de amor, e isso a deixou repetidamente perdida. Ao mesmo tempo, o deus do sol gentilmente prometeu que, se ela ainda não pudesse abrir seu coração para ele, ele poderia esperar sem fim, assim como ele tinha esperado por todos esses longos anos antes. Daphne sentiu uma tristeza secreta em seu coração e até se sentiu ansiosa pelo velho, que tinha sido tão desenfreado quanto uma besta. No entanto, neste momento, o olhar do deus do sol para ela estava repleto de profundo carinho, e era muito sincero e ardente, criando uma ilusão fatal sempre que ele olhava para ela, como se ela estivesse verdadeiramente amada pela pessoa mais querida dela nesta vida. Em outro lugar, a deusa do amor Afrodite banhava-se em uma piscina repleta de pétalas de rosa, e seus assistentes elogiaram sua beleza, dizendo que até mesmo rosas florescentas palidam ao seu lado. Afrodite simplesmente sorriu e comentou: o amor pode remodelar a aparência de alguém. O deus do sol, que uma vez foi arrogante e desprezível com o amor e negligentemente machucou Daphne, foi atingido pela seta de ouro de Hero, filho do deus do amor. Ele se apaixonou profundamente, e até mesmo seu temperamento foi enfraquecido pelo carinho. Ouvindo isso, um empregado perguntou: que tipo de tormento é mudar de um dia para o outro de amor profundo para ódio profundo?
As duas flechas divinas de Eros foram a raiz deste romance trágico. A flecha de ouro deu origem a um amor ardente, enquanto a flecha de chumbo fez com que sua vítima recuasse instintivamente em repulsa. Assim, a deusa do amor estava certa de que Fiban já havia perdido completamente desde o momento em que a seta de ouro o atingiu. Os sentimentos incluem não só paixão, alegria e corações batidos, mas também ódio e raiva. O deus da sabedoria e da razão não entendeu que o amor e o ódio poderiam coexistir. As emoções de suas pobres ninfas também eram irregulares, mudando dia após dia. Ela era como o antigo deus primordial Tártaro, que havia existido antes do nascimento de Zeus. Nessa competição, regida pelas leis do deus do amor, o deus do sol nunca poderia vencer Dáfne, que estava amarrado pela flecha de chumbo. Uma criada convidou Afrodite para dar um passeio, mas a deusa do amor declinou educadamente, escolhendo em vez disso admirar sua própria beleza sozinha. Você é tão auto-justificada agora que não pode prever o quão completamente um romance irá quebrá-lo no futuro. Afrodite levantou uma sobrancelha e levantou o braço. Se você quer tanto ajoelhar-se aos meus pés e mendigar como um cão, eu com prazer o farei. Enquanto seus pensamentos vaguavam, um pétalas de rosa escovava seu ombro. Eu estava tão ocupado pensando em razões que quase permiti que esse rosto inigualável fosse prejudicado acidentalmente. Como a minha beleza, ele pode durar para sempre. E as minhas leis também nunca mudarão. Mas os seres humanos são fascinantes. Eles mudam constantemente enquanto vivem, embora suas vidas sejam mais curtas que as flores. Apolo, é por isso que você não pode ver todo o futuro. A seta de ouro do deus do amor atingiu Fibans, fazendo com que o orgulhoso deus do sol se apaixonasse por Dáfne à primeira vista e se afundasse em uma busca obsessiva por ela. Mas, em vez disso, a flecha de chumbo atingiu a jovem, fazendo com que Dáfne o odiasse instintivamente e recuasse dele. Mesmo que algum amor permanecesse em seu coração, seu corpo rejeitou instintivamente a abordagem do homem. Dáfne estava presa no palácio do deus do sol por dezenas de dias, olhando para fora dia após dia. Todas as manhãs, quando Fibas partia em seu carro solar, ela muitas vezes respirava um suspiro de alívio, grata por finalmente estar livre de seu envolvimento. Mas quando o sol brilhante se erguia no meio-dia, o palácio vazio a empurrou em um longo e persistente desejo. Apesar de desejar desesperadamente fugir, ela perderia o controle e voltaria a se envolver com ele. Os empregados vestiam-na como uma boneca requintada de acordo com as preferências do deus do sol, e então ela colapsava no sono, esvaziando-se de todos os pensamentos. Sem desejo, sem vontade, as lágrimas caíram sem voz, até ela percebeu que não parecia mais ser a pessoa que era. No passado, sempre que a lua cheia surgia, ela viajava livremente com suas irmãs. Não havia cadeias de amor nem maldições de deuses. Naquela época, para resistir ao casamento arranjado forçado por sua família, e fugir do destino que lhe estava destinado, ela seguiu Artemis, a deusa da caça, tornando-se uma caçadora que vagou livremente pela floresta. Sem outro lugar para virar, ajoelhou-se no terraço, orando devotamente aos deuses e implorando-os para ajudá-la a escapar desta prisão. Mas então ela se lembrou que a deusa da lua guardava sua pureza e observava a frio de longe. Para os deuses, as alegrias, os sofrimentos e as vidas dos mortais valeriam menos do que os animais selvagens. Eles simplesmente tomavam o que queriam. Por fim, Dáfne quebrou sua fantasia de depender dos outros e reconheceu que os deuses nunca salvarão ninguém. Até mesmo o deus do vento, que sempre foi indiferente a todos os seres vivos, estava disposto a baixar a cabeça para implorar ao deus do sol para brilhar no jardim da deusa das flores, simplesmente para ganhar seu amado sorriso. Depois de sofrer a agonia do amor, a ex-caçadora da floresta finalmente acordou e não mais confiou na misericórdia divina e resolveu planejar sua própria fuga. Ela elaborou um plano cuidadoso, aproveitando a liberdade que Apolo lhe havia concedido para vaguear.
usando caminhadas como desculpa para investigar secretamente todo o layout do palácio e procurar uma oportunidade para chegar à floresta. Ela iria entrar em contato com seu pai biológico, o deus do rio Puneu, e se esconder no domínio das águas. Ela tinha que lembrar seu ódio por Apolo para sempre e não desperdiçar mais tempo. Febeu era o deus que dominava a luz solar, e seu poder era limitado a colocar seu toque na luz do dia. No entanto, ela era uma caçadora que se movia através de florestas densas além do alcance da luz solar. Embora as chances do imortal contra um deus fossem minúsculas, não havia outro caminho para sair da gaiola. Em outro lugar, Zéfiro descansava na planície. Não muito longe. O deus do sol chegou, montado sobre a luz em seu carro de ouro. Quando reconheceu o visitante, Apolo caminhou lentamente em direção ao carro. Eu estava me perguntando por que hoje as folhas estavam voando por todo lado. Acontece que seu vento soprou no meu território. Eu sei que você estava livre de espírito e vagando sem propósito. Mas eu ainda estou curioso por que você veio aqui. Que vento trouxe? O deus do sol sempre conheceu os segredos dos deuses. E até mesmo os titãs tinham ouvido falar dos recentes assuntos de Zéfiro. Zéfiro, e sempre tratou o amor com leveza e desviou-se de seus dias. Tinha se apaixonado e agora chegou ao seu domínio em total desespero. Com uma única frase que atinge o coração do assunto, o deus de cabelos brancos abaixou a cabeça em vergonha diante do deus da profecia, e via através de tudo. Ele chegou direto ao ponto, pedindo apenas que Fibas usasse sua luz solar para brilhar sobre todo o jardim de flores que o deus das flores tinha cuidadosamente cultivado. Com uma observação, ele revelou que o deus que antes se calava sobre o amor havia caído muito tempo atrás. Zéfiro, que antes considerava o tempo interminável como uma maldição e a existência sem sentido como sua regra de sobrevivência, agora perdeu sua alma por alguém que amava e viajou até o território do Deus Sol. Fibas começou a listar o passado. Zefirus havia desaparecido uma vez sem razão, deixando os campos de Deméter estéreis. Mesmo quando Hero, filho do Deus do amor, brigou com os outros, Zefirus rejeitou isso como uma queixa de criança e se recusou a se envolver nos conflitos do Deus. No entanto, agora ele estava disposto a abandonar sua habitual preguiça e desapego, tudo para ver seu sorriso no rosto de sua amada. Mesmo no fim do mundo, os deuses do amor e da lei não podiam escapar do destino de terem seus corações movidos. Um olhar para alguém na multidão e uma divindade venerada pelo mundo derramaria todos os tesouros apenas para ganhar um sorriso amado. A imortalidade era considerada a maior bênção concedida pelos deuses supremos, mas para Zéfiro, o deus do vento ocidental, ser preso em uma vida sem fim era um tormento dia após dia. As estações giravam, o dia e a noite se repetiam, e para ele tudo era vazio e tedioso, e nada no mundo parecia ter qualquer significado até que, em meio a um mar de flores, o deus floral de cabelo rosa, Lorus, se inclinou para acariciar suavemente as flores. No instante em que ele sorriu, o vento que já havia vagado sem destino por todo lado, foi capturado por uma obsessão como uma tempestade. Zéfiro queria acompanhar o deus das flores através de todas as montanhas e rios do mundo. Ele queria manter esse sorriso alegre sempre à sua vista. Queria permanecer para sempre num mundo onde Clorus existia. E para preservar essa beleza, o deus que uma vez desprezou a existência e ignorou todas as coisas decidiu: eu tenho que manter o vento fluindo para sempre. A imortalidade não era mais um tormento. Tornou-se necessário proteger a pessoa que ele amava. A partir daí, o deus do vento começou sua longa namorada, procurando um anel inigualável forjado pessoalmente por Hefesto, o deus da forja e o tesouro do vinho da boa ilha de Dionísio. Colocou os melhores tesouros do Olimpo diante de Clorus, mas os presentes preciosos nunca poderiam trazer um sorriso ao rosto do deus das flores. Somente quando a luz do sol cobria o jardim e flores floresciam sob seu calor, Clorus sorria de coração. Sem outra escolha, ele procurou Apolo, o deus do sol que governava a luz e a profecia. O vento ocidental, que antes considerava as leis como grilhões e a imortalidade como uma maldição, já havia sido refeito pelo amor.
Zefirus admitiu abertamente que seu antigo credo de vazio não existia mais, e proteger Clorus e seu jardim cheio de flores era agora sua nova lei de existência. Zéfiro conseguiu persuadir Fibans a ajudar o deus das flores, e esperava que o deus do sol, que defendia a racionalidade suprema, recusasse seu pedido. Após tudo ser resolvido, Zefirus deve trazer flores cultivadas pessoalmente por Clorus para assistir ao seu casamento. Zefirus e então esposo disfarce de Apolo, apontando que o deus do sol também se apaixonou. Eu ouvi dizer que você também se apaixonou por uma ninfa. Embora seus sentimentos tenham sido descobertos, Fibas manteve-se firme em seus princípios. Ele afirmou que seu relacionamento era mútuo e que, mesmo no amor, ele poderia manter as leis e manter a cabeça clara. Mas o vento ocidental nunca tinha entendido as leis divinas. Ele só viu claramente a essência do amor. Uma vez que alguém realmente se apaixonou profundamente, ele estava destinado a se arrepender no final. Fibans foi despertado por essas palavras, e no final, assentiu e concordou em nutrir o jardim de flores de Clorus com luz solar por muito tempo, satisfazendo a devoção do vento ocidental. Depois que os dois se despediram, o deus do sol começou ansiosamente a preparar-se para um grande banquete de casamento. Ele já havia decidido casar com Daphne e torná-la a rainha que governaria Tunito. No entanto, dentro do palácio, cada empregada parecia ansiosa, e quando Apolo voltou e percebeu que algo estava errado, ele os interrogou. Somente então as criadas relataram que Daphne tinha caçado sozinha na floresta para dar uma volta e não tinha voltado. Para manter a sua amada ao seu lado, o deus do sol tinha confinado a jovem mulher dentro de seu palácio. Apesar disso, Daphne ainda queria apenas escapar. Vendo-a fechar-se durante todo o dia, os empregados ficaram profundamente preocupados, lembrando-se de vê-la sentada sozinha no terraço pouco tempo antes. Ela estava chorando, deslumbrada e quase caiu do terraço, com medo de que ela pensasse em acabar com sua vida. Preocupada com os perigos da floresta à noite, ela tentou impedi-la de sair, mas Daphne estava cheia de frustração, dizendo que muitas vezes tinha entrado nas montanhas para caçar durante noites muito mais perigosas do que isso. Foi o próprio Fibas que havia prometido que ela poderia entrar e sair livremente de qualquer parte do seu território, mas agora as criadas a observavam a cada passo, fazendo com que ela se sentisse controlada onde quer que fosse. Ela declarou abertamente que até mesmo morrer no deserto seria melhor do que ficar presa nesta prisão do templo aparentemente luxuosa. Embora ela parecesse viver em elegância e conforto, ela era na verdade um pássaro cantor em gaiola mantido pelo Deus Sol. Cada empregada era uma informadora colocada lá por ele, e tudo o que ela fazia era observado. A empregada apressadamente se defendeu, revelando a verdade. O Deus Sol parecia tão gentil e atencioso. Os empregados não podiam suportar ver seu mestre triste, então eles tinham mantido a ninfa confinada à força. Tendo visto através deles, Daphne expôs diretamente a verdade. Para ser claro, você está apenas tentando agradar seu mestre trocando minha liberdade pelo sorriso de Apolo. Este magnífico palácio é uma prisão para mim. Eu já deixei minha posição clara para Apolo. Eu nunca vou ficar preso em uma gaiola. Alio ficou alarmado e repreendeu com raiva a jovem por ousar ser tão insolente com Deus. Mas Daphne via as coisas claramente. A afeição atual de Fibans era apenas um capricho de passagem. No coração, ela era insignificante para o Deus Sol, e esse confinamento acabaria por perder seu poder. Depois de dizer isso, ela deixou suas intenções claras e se virou para a floresta, convencida de que Artemis não poderia alcançá-la. Por um lado, ela sentia pena do seu mestre. Por outro, não conseguiu impedir Daphne de partir. Ninguém poderia entender por que uma jovem tão favorecida por Deus arriscaria tudo para escapar do controle dominador de Foi. Eles simplesmente não podiam entender por que Daphne estava tão determinada a fugir. Ninguém sabia que ela também havia amado sinceramente Apolo, mas o quebrantamento passado tinha desgastado todos os vestígios desse amor. Não importa como as empregadas imploraram e tentaram impedi-la, Daphne entrou obstinadamente na floresta e, naquela noite, as empregadas rapidamente relataram seu paradeiro a Apolo. No início, o Deus Sol fingiu ser generoso, prometendo que ela poderia entrar nas montanhas quando quisesse, mas no instante seguinte, sua expressão mudou completamente. Nenhum de seus espiões em todo o território lhe enviou uma palavra, seus corvos nunca perderam contato, e a única resposta foi que Daphne tinha deixado os limites de seu poder. Fibans tinha certeza de que seus informadores estavam em todos os lugares, e se Daphne encontrasse perigo ou se demorasse na floresta, ele deveria ter recebido notícias imediatamente. Duas criadas que desobedeceram a ordem dos deuses tremeram enquanto imploram perdão,
tendo acabado de saber que Daphne havia entrado na jurisdição de Artemis. Assim que as palavras caíram, a expressão de Fíbas se tornou fria. Possessividade e raiva por ser traído surgiram dentro dele. Seus corvos haviam desaparecido sem aviso prévio, e seu amado tinha ido buscar refúgio com um deus rival. Enquanto isso, Daphne atravessava a floresta fronteiriça do domínio do deus Sol, tendo secretamente observado o terreno enquanto olhava do terraço. Tendo uma vez servido a Artemis, ela possuía o dom de discernir facilmente os caminhos através da floresta. Agora, ela tinha decidido deixar de confiar na proteção divina e encontrar um caminho de fuga com seus próprios pés e cavalo, esperando secretamente que, se pudesse encontrar um caminho escondido além dos espiões do Deus Sol, pudesse escapar do palácio que era como uma gaiola de uma vez por todas. De repente, Daphne caiu em uma ilusão, e cenas de seu eu mais jovem montando pela floresta ao lado dos empregados de Artemis apareceram diante de seus olhos. A cena parecia tão real que Daphne começou a se perguntar se as memórias que sonhava noite após noite eram apenas uma brincadeira cruel jogada pelos deuses. O deus do sol tinha personalmente construído uma gaiola parecida com o paraíso em torno da pessoa que ele amava, mas, apesar de todo o carinho que ele derramava para com ela, Daphne só queria escapar do controle de Fíbas. Em uma era que acreditava nos deuses, era um pensamento ousado, e depois de viajar por um longo tempo, ajoelhou seu cavalo exausto e decidiu descansar. Sentado na grama, cansado de dias de viagem e confuso emocional, Fíbas sempre a puxou em seus braços, independentemente de onde estivesse. E os dois passaram todas as noites juntos em intimidade. Essa proximidade esmagadora já havia feito com que Daphne estivesse o suficiente para acreditar que o deus realmente a amava. Ela secretamente o admirava quando era mais jovem. Mas depois de ser presa à força, toda a sua antiga afeição desapareceu. Sua irritação e ressentimento foram ampliados sem fim, tornando-se um ódio profundamente enraizado. Depois de ganhar um momento de liberdade, ela desprezou seu confinamento tirânico, mas também não conseguia entender o comportamento inconsistente de Fíbas. Apesar de si mesma, ela ficou intensamente curiosa sobre os verdadeiros sentimentos do Deus do Sol e queria entender os pensamentos escondidos entre eles. Quando Daphne voltou para si mesma, percebeu que tinha ficado tarde, sem escolha, adiou a pesquisa da rota até amanhã, mas no caminho de volta, observou os corvos circulando continuamente em torno dela. Apesar de lhe darem um sentimento inquietante, ela deliberadamente permitiu que eles retornassem e Daphne alterasse deliberadamente a direção em que viajava. Ela fingiu estar indo para o território de Artemis para enganar todos os oficiais do palácio, pois, aos seus olhos, sua vigilância constante poderia ser usada para treinar sua própria habilidade de escapar e se adaptar. Então não havia necessidade de evitar deliberadamente. Ela sabia que Fíbas não poderia sair do céu durante o dia, e sem o seu poder divino perseguindo-a, Daphne planejava descansar por 2 dias, baixar a vigilância dos guardas do palácio e, em seguida, escolher o melhor momento para fugir, uma vez que a vigilância diminuísse. Embora Daphne não quisesse voltar ao palácio do Deus do Sol, as condições para escapar ainda não eram adequadas, então não tinha escolha senão voltar. Para evitar contato íntimo com ele, Daphne decidiu que esta noite, ela iria ter uma conversa honesta com ele. Daphne viajou rapidamente na esperança de escapar do controle do Deus do Sol, apenas para ser apanhado por Apolo quando ele chegou. Pouco depois da noite, Daphne entrou no palácio e foi imediatamente apanhado por trás em um abraço apertado. Sua voz era fria como gelo. Daphne endureceu-se com terror e só conseguiu forçar-se a mentir. Só foi passear. Meu cavalo ficou cansado, então eu descansei na floresta e não percebi que estava escuro. Ele não a tinha impedido porque havia prometido que ela poderia vaguear livremente por seu território, mas tinha se abstendido de usar o poder divino e esperou silenciosamente o regresso de sua amada. Minha irmã Artemis ainda está enviando cães de caça para te procurar dia e noite. Daphne pensou que a raiva e o castigo seguiriam, mas Apolo disse algo que tornou seu couro cabeludo adormecido. Eu não fui atrás de você porque você me disse que você voltaria. Eu acreditei em você. Você já foi um caçador livre da floresta. Se você se sente limitado agora, é claro que eu entendo. Enquanto ele falava essas palavras gentis, ele assegurou mais firme e deu o golpe final. Se você não está satisfeito com a liberdade limitada que tem neste território, então case comigo. Podemos viver juntos para sempre. Ela nunca tinha imaginado que a gaiola que ela estava desesperadamente tentando escapar era uma que ele pretendia fechar com o casamento. Sua ideia anterior de tentar se comunicar com ele tinha sido completamente tola. Daphne expôs diretamente a natureza de Fíbas. Você nunca mudou.
Você diz apenas o que quer dizer e ouve apenas o que quer ouvir. Diz que me entende, mas nem consegue ver o meu medo. Nunca me olhou antes e agora de repente diz que me ama. Uma vez que o nevoeiro desaparece, você logo mudará de coração. Daphne olhou para ele e sorriu sem motivo aparente. Ela concordou em se casar com ele, mas sua condição fez com que Apolo sufocasse. O casamento seria realizado na floresta sem nome a sudeste, no território de Artemis. Eu sei que posso ser morto por ela antes mesmo de chegarmos. Em qualquer caso, você logo se esquecerá de mim. Suas palavras atingiram diretamente a ferida mais grave de Apolo. Ele agarrou sua roupa com força, seu olhar se tornando gelado. Você sempre quis me deixar. Você deseja até morrer. Daphne tremou por todo o lado, mas Apolo cobriu seu rosto. No nome do Deus da verdade. Ele tentou estabilizá-la. Eu juro no nome do Deus da verdade que eu te amarei para sempre. Nunca te esquecerei. Para possuí-la completamente, o Deus Sol inesperadamente propôs, deixando Daphne atordoada. Antes que ela pudesse se recuperar, beijos de Fibas caíram como uma tempestade. Enquanto a beijava, sussurrou-lhe no ouvido: eu não sou o homem tolo que sua irmã conheceu. Eu posso lhe dar o que quiser, mas primeiro você deve aceitar o castigo. Olhando para o cavalo branco ao seu lado, ela de repente entendeu que, aos olhos dos deuses, qual era a diferença entre ela e uma besta em gaiola? Os deuses só se preocupavam com a pele de um animal, nunca com os seus pensamentos. Quando gostaram, apreciaram-no. Quando se entediaram, descartaram-no. Seus pensamentos retornaram repentinamente à história de Calisto se tornando um. Por fim, Daphne entendeu esse desespero. E Fibas ainda falava da sua promessa de amá-la para sempre. Mas a Daphne. Ela pensou instintivamente que, como caçadora, ela nem sequer tinha o direito de resistir diante de Deus. Ele viu que todo o corpo dela tinha se endurecido, e até mesmo a respiração dela estava fria. Finalmente, ele entrou em pânico. Seu tom se amoleceu enquanto perguntava: eu te assustei? Ele ajoelhou-se, tirou seu manto branco e o envolveu em torno dela. Ele explicou de forma incoerente: eu perdi-me por um momento. O pensamento de que você poderia me deixar me fez perder todo o controle. Enquanto pedia desculpas, ele não pôde deixar de acrescentar: seus lábios tremendo eram tão bonitos que eu não conseguia me conter. Eu nunca quis fazer nada para você em um lugar como este. Eu não queria perder você. Este é o meu verdadeiro coração. Mas Daphne já estava muito aterrorizada. Olhando para o alto Deus que estava diante dela, ela falou frio: você não precisa se desculpar. Você pode fazer o que quiser. Eu sou seu para começar, apenas um brinquedo que você pegou. Suas palavras foram como uma faca lançada diretamente no coração de Apolo. E só então ele percebeu que, aos seus olhos, ele não era diferente daqueles deuses que tratavam vidas mortais como grama. Olhando para os olhos vazios de Daphne, ele finalmente percebeu que o que ele acreditava ser sinceridade parecia, para ela, nada diferente da caridade de Deus para com um animal. O orgulhoso e intocável Deus do Sol, dominado pelo medo de perder o seu amado, experimentou pela primeira vez a amarga agonia da insegurança. No corredor, Fibas se agachou ansiosamente diante de Daphne, chamando seu nome com uma voz tremendo. Os empregados já lhe tinham contado tudo o que tinha acontecido durante o dia. Ela entrou sozinha no território de Artemis, eles fizeram um acordo, e ele deveria ter esperado obedientemente. Mas ao pensar nos perigos dentro do domínio da deusa Lua, inúmeras imagens assustadoras giraram por sua mente. Apegando-se fortemente às suas roupas, ele admitiu que tinha perdido o controle e sua obsessão mais profunda era que ele nunca poderia perder Daphne. Mas foi precisamente esse medo quase repugnante que a forçou até que mal conseguia respirar. Ouvindo confessar seu intenso amor, Daphne já havia construído um muro em torno de seu coração. Ela calmamente frio empurrou-o para longe, até zombando de si mesma como um insignificante, cobrindo indigno de emoções ou pensamento. Para outra, o desespero e a dor de Fibas poderiam ter sido um prêmio glorioso, mas eles não poderiam mais agitar a menor ondulação em seu coração. Quando ele atingiu seu rosto, até mesmo sua mão tremia, mas Daphne gentilmente o aconselhou a parar de usar palavras sinceras para ocultar sua obsessão, para acabar com essa luta sufocante. Ela até se inclinou para frente e beijou o próprio Apolo, dizendo-lhe humildemente para tratá-la como ele costumava e libertar suas emoções como ele quisesse. Fora do estábulo, a chuva desceu em torrente. O som da chuva era como um choro silencioso. Ouvindo-a cair, Daphne pensou: ninguém nesta terra vai chorar por mim. Ela se sentia como uma mimosa ninfa amarrada pela eternidade de um deus.
completamente despojada de sua liberdade. Até mesmo seu passado tinha desaparecido sem deixar vestígio. Apolo, que ela segurava firmemente, tremia em todos os lados. Ele não podia mais manter o orgulho e a calma de um deus. E lágrimas caíram em seu rosto enquanto ele se desculpava repetidamente através de lágrimas, segurando-a como se estivesse à beira do colapso. O cavalo branco no estábulo testemunhou tudo, observando silenciosamente os dois abraços, duas figuras entrelaçadas refletidas em seus olhos. E naquele momento, Daphne finalmente viu seu próprio coração claramente. Ela sabia que Fibas não só havia contaminado seu corpo, mas também tinha pisoteado completamente sua alma. E mesmo que ela se jogasse em seus braços como uma amante e fingisse que nada estava errado, não havia mais movimento no seu coração. Mesmo diante do deslumbrante e belo rosto do Deus do Sol, seu coração estava tão calmo como um lago morto. Daphne percebeu que não o odiava mais e que até mesmo seu amor havia desaparecido completamente. Quer fosse amor ou ódio, ela parecia cansada de tudo isso. Não havia mais ondas emocionais em seu coração. Raiva, amor e compaixão foram todos desgastados pela possessividade e crueldade de Apolo, deixando apenas desolação. Ela calmamente percebeu que ele tinha acabado por matá-la, não fisicamente, mas por matar completamente sua alma. Uma vez, ela tinha sido desenfreada e recusou-se a ser amarrada por ninguém, mas o Deus antes dela destruiu tudo isso, esmagando até mesmo o passado puro que ela já possuía. Em uma confusão, ela caiu em um sonho e voltou para a margem do rio, onde tinha vivido quando criança. O seu eu mais jovem pulverizou descalço na água, sorrindo brilhantemente e livremente. Ao olhar para esse passado vibrante, Daphne despertou repentinamente para a verdade, que era apenas uma ilusão, e que, mesmo na pátria que ela ansiava, não conseguia mais recuperar a felicidade e a liberdade de sua juventude. Anos de confinamento e dor haviam desgastado todas as emoções. A menina inocente que amava a liberdade havia sido deixada para sempre no passado. Tudo que ficou agora era uma concha vazia, sem alma e entorpecida à medida que passava por cada dia. Apolo sempre foi um deus arrogante e instável, mas a seta de ouro de Cupido atravessou seu coração e o levou a um amor quase louco por Daphne. Todos estavam certos de que ele logo se cansaria dela. E essa certeza manteve Daphne vivendo em ansiedade e medo inabaláveis. Ela ansiava dia e noite para escapar desse relacionamento. Naquele momento, presa na água, Daphne começou a perder-se em uma confusão. O sussurro de Calisto caiu em seus ouvidos como cobras venenosas. As palavras penetraram o entorpecimento que Daphne havia forçado sobre si mesma, e ela começou a voltar furiosamente ao passado. Se eu não tivesse deixado minha terra natal e ido servir Artemis, a deusa da lua. Não teria acontecido nada disso. E se eu nunca tivesse vindo a este mundo? Esses pensamentos autodestrutivos surgiram como bolhas de uma pessoa que se afoga, uma após a outra. Eles explodiram sem fim, até que até mesmo Daphne começou a ressentir-se de sua própria existência. Então Calisto abriu para ela o lado mais cruel da realidade. O Deus do Sol nunca permitirá que você morra, nem você pode entrar no submundo governado pelo Hades. Fibas pode facilmente encontrá-lo em todas as florestas e barragens do mundo mortal. No submundo, o único lugar onde a luz solar não pode chegar é um lugar onde você nem sequer pode pisar. Desde o início, Daphne não teve escolha: voltar ao domínio de Fibas e ser eternamente amarrada ao seu altar, ou voltar à floresta de Artemis e enfrentar uma morte triste e miserável como a de Calisto. Na sala de banho, Daphne abriu os olhos. Encontrou-se deitado em segurança nos braços do Deus do Sol e simplesmente disse abertamente: Senhor Fibas, gostaria de ficar sozinha por um tempo. Daphne diante dele era como um fantoche cuja alma havia sido removida, não mais lutando, resistindo ou mesmo odiando. O coração de Apolo sentiu-se como se uma mão invisível o tivesse agarrado firmemente. Ele preferia que ela olhasse para ele com os olhos hostis que ela tinha antes do que ver seu olhar tão indiferente como se nada no mundo tivesse nada a ver com ela. Você estava acordado. Você estava dormindo tão profundamente que eu não podia suportar acordá-lo. Você realmente precisa de descanso. Mas você não está bem agora. Então você não deve se mover sozinho. Eu vou arranjar uma empregada para cuidar de você. Depois de dizer isso, ele se inclinou e deixou um beijo úmido em seu pescoço e ombro, tentando provar sua presença com seu calor. Nos dias seguintes, Daphne fechou-se dezenas de dias, não olhando para ele com ódio, nem o amaldiçoando com raiva, mas tratando o grande Deus como se fosse a Daphne. Se essa é a sua maneira de se vingar,
Então nada poderia ser mais cruel. Apolo estava atrás da porta do palácio assistindo sua figura solitária banhada no sol da noite. Finalmente, ele entendeu completamente que, não importa o que fizesse, não importa o poder divino que usasse para tentar consertar as coisas, ele nunca mais poderia agarrar o coração de Daphne, que já havia morrido. Para ela, a ternura tardia do deus do sol era muitas vezes mais dolorosa do que uma lâmina. Antes do vasto abismo entre suas estações, o amor de Apolo tornou-se uma forma quase humilde de proteção. Ele nem mesmo se atreveu a oferecer um pedido de desculpas adequado, temendo que Daphne não lhe concedesse nem mesmo o direito de ser perdoado. Ultimamente, sempre que eu saio do palácio, você está sempre dormindo. Um vestígio de desconforto escondido em sua voz. Você não se recuperou completamente. Eu tenho medo de te esgotar. Aquelas palavras fizeram com que Apolo apertasse sua agarrada ao revestimento. Você sempre diz isso, como se não pudesse sentir dor. Como é suposto eu acreditar? Os olhos de Daphne estavam gelados, carregando a certeza da morte. Estou a dizer a verdade. Nunca doeu. Ele não acreditou nela, balançando a cabeça com um sorriso amargo e dizendo: você está mentindo, não está? Senhor Fibas, você sabe muito bem o que pode me fazer feliz. E como poderia eu mentir perante o Deus da verdade? Caso contrário, certamente seria punido como eu estava naquele dia. Apolo congelou. Daphne, eu nunca quis punir você naquele dia. Você já estava sofrendo tanto. Como eu poderia punir você? Isso seria absurdo. No entanto, Daphne levantou suavemente uma mão e segurou o rosto. Não foi a menor ondulação em seus olhos. Claro que eu entendo seus pensamentos. Só quero dizer-lhe que eu sei o meu lugar. Não estou pedindo desculpas. Você sempre se preocupou comigo de todas as maneiras possíveis. Então é por isso que estou feliz, não é? Suas palavras atingiram Fibas em seu ponto mais fraco. Ele olhou para os joelhos de Daphne, vermelho de sua intimidade anterior, e baixou a cabeça para examiná-los. Deixe-me ver se você está realmente bem. Daphne cooperativamente levantou sua perna. Ela está um pouco inchada. Deve doer terrivelmente, disse Fibas com angústia. Mas Daphne ainda o consolava instintivamente. O seu tom casual fez com que Apolo entrasse completamente em colapso. Cobrindo a testa, ele disse com profundo remorso: se eu soubesse, então, mesmo que você quisesse, eu não deveria ter sido íntimo com você. A partir de agora, não importa o que aconteça, mesmo que você diga que está tudo bem, eu vou questioná-lo. Primeiro. Ele disse-lhe para descansar bem hoje e pedir qualquer coisa que ela precisasse. Mas Daphne interrompeu sua culpa novamente. Na postura mais humilde, ela disse as palavras que mais o machucaram. Não, estou dizendo a verdade. Eu realmente não me importo. Esqueci-me do que a dor é. Você não precisa se preocupar com o que aconteceu naquele dia. Você só precisa se lembrar de me abraçar antes do amanhecer e me beijar. Ela lavou suavemente seus lábios. Sua voz clara como um suspiro. Sem seu cuidado. Um ser tão insignificante como eu certamente morreria. Como é absurdo que um deus se preocupasse com alguém como eu. As palavras de Daphne fizeram com que as bochechas de Fibas ficassem vermelhas. Desde aquele dia, sempre que ela se aproximava do deus do sol, ela usava a mesma expressão. No entanto, não importa o que Apolo fizesse, ela sempre observava com olhos que não continham nenhum sinal de afeto. Cada vez que o olhar do deus do sol caía sobre ela, seu coração surgia, e o desejo dentro dele só aumentava. Dentro do templo, Daphne adormecia profundamente à luz da manhã. Desde o amanhecer até o anoitecer, dormiu um dia inteiro, nem sequer comeu. E quando abriu os olhos lentamente, a primeira coisa que ouviu foi a gratificante voz do deus do sol. Eu disse às ninfas para não te acordar enquanto dorme, mas nunca esperava que dormem tão profundamente. Estou quase com ciúmes de seu sonho. Ouvi dizer que você também não comeu hoje. Você parece mais magro, e estou preocupado. Ele mencionou os presentes que tinha preparado para ela, seu tom cheio de tentativas ansiosas de agradar. Gostaste dos meus presentes? Um colar feito de pérolas do mar profundo de Poseidon, azeitonas nascidas da oliveira de Atena, e um ramo especialmente forjado por Hefesto, o deus da forja. Por que é tão difícil apenas ouvir sua voz? Apolo baixou a cabeça e beijou seu cabelo antes de perguntar quase desesperadamente. Eu quero saber todos os pensamentos em sua mente. Às vezes eu até tenho ciúmes de seu sonho. Você pode me dizer o que você fez quando viu o deus do rio Pinias? Para ganhar seu sorriso amado, o deus do sol tinha oferecido pérolas do mar profundo e tesouros sagrados do Olimpo. Mas diante da quase fanática declaração de amor de Apolo, Daphne permaneceu inabalável. Naquele momento, finalmente confessou ao Fibas o sonho que continuava a repetir. No sonho, ela voltou ao vale de sua terra natal, onde não havia magníficos palácios dourados, apenas orquídeas brancas e flores silvestres cobrindo as montanhas.
em um rio tão claro que se podia ver o fundo. Ela escolheu uma flor selvagem e sentou-se sobre uma rocha lisa, olhando para um cenário comum, mas livre. Embora esse lugar não vale a pena ser mencionado a um deus, acho que é especialmente bonito, disse ela suavemente. Havia saudades em sua voz que Apolo nunca tinha ouvido antes, e ela continuou a falar de sua mãe, que havia esperado o deus do rio toda a vida, usando uma vida de espera para definir o propósito do amor. Uma vez, sua mãe lhe disse que, em comparação com o momento em que você vê a pessoa que ama, o tempo gasto esperando para vê-la pode fazer o coração tremer ainda mais. Só quando conheceu Fibans ela finalmente entendeu o que sua mãe queria dizer. Porque ela estava experimentando o tormento de esperar por si mesma. Olhando para o Deus radiante diante dela, Daphne falou as palavras que lhe quebraram o coração mais profundamente. Senhor Fibans, eu quero acordar de todos esses sonhos agora. Para Daphne, tornar-se esposa do Deus Filho e obter a chamada imortalidade não foi salvação, mas um grilhão que aprenderia neste pesadelo para sempre. Ela ansiava deixar esta esplêndida gaiola e, mesmo que isso significasse voltar para sofrer a punição de Artemis, só queria ver seu pai uma última vez, mas Apolo segurou-lhe a mão e fez-lhe uma promessa. Ele poderia proteger Daphne de todos os danos, até mesmo de sua própria irmã. Finalmente, em um tom quase implorável, ele implorou, por favor, você deve me casar. Daphne só sentiu que desde o dia em que veio aqui, tudo tinha sido um sonho infinito e inexplicável do destino. Ela até admitiu que não entendeu por que odiava tanto Fibans. Finalmente, com lágrimas, Daphne fez a pergunta que mais afetou sua fraqueza. Enquanto você se cansar de mim, eu deveria ser capaz de acordar desse sonho enredado. Mas a resposta de Apolo a empurrou completamente para um abismo sem fundo. Sua ilusão final foi destruída, e Daphne tornou-se mais calma do que nunca. Ela repetiu os rumores que tinha ouvido. Todo mundo diz que você está apenas se divertindo e que em breve ficará cansado. Quando ela terminou de falar, Fibas deu uma resposta que foi quase louca. Daphne, tu és a minha alegria, a minha única tristeza, e a maior calamidade que já conheci. Então ele fez uma promessa saturada de posse divina. Após o casamento, você dará à luz meus filhos. Naquele momento, olhando para o Deus radiante diante dela, Daphne finalmente entendeu completamente que não só perdeu sua liberdade, mas até mesmo seu direito de morrer lhe foi tirado para sempre por esse voto chamado amor. O Deus do Sol, nascido arrogante, perdeu toda a restrição sobre uma jovem solteira. Todavia, Daphne sabia desde o início que essa devoção ardente nunca era amor. Era maldição de Cupido. Ela sempre evitava instintivamente os dedos de Fibas, não porque não entendesse o amor, mas porque compreendia muito bem o quão barato poderia ser o amor de um deus. Quando ela olhou para Fibas em pânico e perguntou frio, você se lembra da rainha Níobe de Tebas? Este alto deus sentiu medo em um mundo mortal pela primeira vez, porque Níobe se orgulhava apenas de seus filhos e zombou de Leto por ter apenas 2. Em seguida, Apolo matou seus 7 filhos com suas flechas de ouro e Artemis matou suas 7 filhas. 14 vidas, aos olhos do deus, não foram mais do que sacrifícios para vingar a raiva de sua mãe. Daphne atravessou sua disfarça palavra por palavra. Hoje você pode matar 14 pessoas pela sua mãe. Amanhã você pode me matar por qualquer motivo. Nada pode mudar o meu ódio por você, mais do que eu te odeio. Eu odeio o eu que uma vez te amou. Ele tentou explicar e prometeu que, como sua rainha divina, ela não poderia ser comparada com os outros. Mas Daphne só olhou para ele como se ele fosse uma criança que sempre usou seu poder para prejudicar os outros. Daphne simplesmente olhou para ele como se ele fosse uma criança que só usasse seu poder para ferir os outros. Depois disso, o Deus do Sol desapareceu completamente e nunca mais voltou a aparecer. Os rumores espalharam-se por todo o palácio. O Deus do Sol tinha ficado cansado dela. Ele finalmente ia abandoná-la. Daphne deitou-se na cama fria e finalmente admitiu que nesta busca tremenda, ela não tinha sido nada mais do que um passeio de um deus. Então, ela decidiu aproveitar esta rara oportunidade para voltar ao lado de seu pai. Mas nos dias seguintes, não importa o quão sem objetivo ela avançasse, ela se encontrou indo em círculos e voltando ao mesmo lugar. Ela tinha lutado desesperadamente para escapar do controle de Apolo, mas depois de todas as suas voltas e voltas, ela ainda havia caído novamente nesta magnífica prisão. Daphne inclinou-se contra a porta, tremendo por todo o lado, sentindo vagamente que esta poderia ser a sua última oportunidade. Gritando os dentes,
forçando-se a ficar firme, embora no fundo ela soubesse melhor do que ninguém que não havia escape deste lugar. Ela nunca seria capaz de escapar da sombra de Phoebus. Os pensamentos de Daphne ficaram mais caóticos. O deus do sol tinha desaparecido há mais de um mês. Todavia, todas as noites, ela ainda caía nos mesmos velhos sonhos, e sofria através deles repetidamente. Sempre que pensava nele, sentia apenas medo e repulsa. Porque há muito se havia forçado a esquecer o passado. Então por que a Daphne em seus sonhos ainda buscava desesperadamente essa luz de ouro quebrada? Por fim, ela não podia mais aguentar. As lágrimas atingiram os azulejos frios do chão. O que a quebrou mais nunca foi a realidade do encarceramento, mas a consciência desesperada de que não podia esquecê-lo nem em seu sonho. Daphne já havia amado Apolo de todo o coração, e naquela época, mesmo que ele apenas olhasse para ela mais uma vez, ela sentia que ela possuía o mundo inteiro. Em seus dias, ela parecia ver verdadeiramente a figura de Phoebus. Ele se inclinou, chamou suavemente seu nome e perguntou se ela estava cansada. Ele confortou suavemente ela, dizendo que tinha sido apenas um pesadelo, e que tudo estava bem agora. Mas era apenas uma ilusão nascida do colapso da jovem, quando ela finalmente emergiu de sua confusão. A luz da manhã já havia aparecido no horizonte. Ela estava sozinha no vasto corredor. Seu rosto estava cheio de lágrimas ainda não secas, enquanto se preparava para o chão frio e lutava para se sentar. Ela sabia melhor do que ninguém que havia sido trancada neste quarto sem ar por mais de um mês, e nem um pedaço de luz da lua podia entrar. O cativeiro prolongado e a solidão podiam quebrar uma pessoa mais do que qualquer outra coisa. Esta solidão profunda de ossos estava constantemente devorando sua razão, e ela não podia deixar de sentir medo. Se isso continuasse, mais cedo ou mais tarde ela desmoronaria completamente aqui. A noite logo caiu mais uma vez. A jovem já havia aceitado há muito tempo a realidade mais cruel. Desde o dia em que Phoebus partiu, não importa quanto tempo ela esperou ou para onde ela foi, ele nunca mais apareceu.